Fala galera, beleza? Bom dia a todo mundo, né? Está no ar um novo programa aqui do Esporte News Mundo, né? Primeiríssima edição do Rodada 1xBit, que é um novo programa aqui do Esporte News Mundo em parceria com a 1xBit, para você aí de casa que assim como eu gosta, ama futebol, mas além de tudo gosta e ama também de fazer a sua fezinha, né? Fazer suas apostinhas ali no todo dia. Vai assistir uma Champions League? Também solta ali um dezão, quinzão para ver quem vai ganhar. Então, né, esse é um programa especial aqui do Esporte News Mundo, trazendo algumas dicas de odds e analisando alguns jogos, né, junto com a nossa parceira, né, a 1xBit. Mas calma lá, que eu não tô sozinho. Como sempre aqui nesse site, sempre tem alguém me acompanhando, né? E nesse programa eu vou estar muito bem acompanhado, porque eu vou estar com o meu grande amigo Yuri. E aí, Yuri, tudo certo com você? Bom dia, João. Bom dia a todos. Tudo certo, tudo tranquilo. É um prazer aqui estar junto contigo nessa jornada, né, nesse novo programa que é o Rodada ENM da 1xBit. E espero que a gente consiga dar aí bons conselhos para o pessoal poder fazer sua fezinha e conseguir ir bem aí nesse meio de semana, né? Que tem muitos jogos bons aí pela frente. E eu acho que a gente vai conseguir dar um direcionamento para o pessoal ganhar um dinheirinho aí pela semana. Tomara, tomara, né? E aquela coisa, né? Rodada cheia, né? Então temos Champions League já hoje, né? Começando com Champions League. Amanhã também teremos continuação da rodada. Na quinta-feira tem Europa League. E nesse meio tempo, né? Tem partidas importantes aqui, né? Seja campeonatos estaduais, seja Copa do Nordeste, né? Bastante jogos rolando bem importante no Brasil, né? A gente já vai abrir nossa tabelinha aqui para a gente começar falando, né? Mas lembrando, né, que o programa é um oferecimento da 1xBit, né? Uma parceiraça aqui do Esporte no Mundo, né? E a gente vai analisar aqui os jogos, o Yuri vai dar umas dicas ali, eu vou dando umas dicas também, comentando algumas apostas que a gente faria, né? E vamos fazer também, né, nossas apostas depois de dar uma analisada no mercado. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada? Vamos começar aí pela primeira partida aí. Na verdade, são duas no mesmo horário, né? Mas vamos começar São pela Liga dos Campeões, né? Milan e Tottenham, Temos né? Milan e Tottenham, Paris Saint-Germain e Bayern, mas vamos aqui abrindo em Milan e Tottenham. Vamos É começar uma por boa Milan e partida, Tottenham. né? Sim, É sim, uma um, boa um partida, jogo, né? um jogo duro, um jogo difícil aí, né? O Milan Equilibrado, né? não vem tão bem, mas o Tottenham também está naquela fase de, bom, ganhou do Manchester City aí recentemente, mas ainda não está aquela coisa toda, ainda precisa se provar um pouco mais. O jogo é na Itália, né, no San Siro, então a expectativa é de que o Milan faça um jogo duro para cima do Tottenham, apesar de que, na minha visão, ao meu ver, vejo o Tottenham como favorito eh, na disputa, né, nas oitavas ali, mas no confronto ainda sendo na casa do Milan, a gente não pode dizer o Tottenham vai ganhar simplesmente, né? A gente tem que ir um pouquinho a mais aí, porque o jogo na Itália é sempre difícil. E É, nessa linha, né, é onde está mais ou menos as odds, né, da 1xBit, né? Para ter noção, né, para se classificar as odds aqui embaixo, né, dando, né, neste momento cerca de 2,26 para o Milan avançar de fase e 1,61, né? Então uma vantagem para uma vantagem, um favorecimento para o Tottenham avançar de modo geral. Lembrando, né, que a partida de ida vai ser na Itália, né, amanhã, hoje, né, e a partida de volta, né, acontece na Inglaterra. Entretanto, para esse duelo, né, na Itália, odds, né, pagando, né, um pouquinho menos, né, levando um leve favoritismo para a equipe do Milan, né? Ali então sim, 2,49 para a vitória do Milan, 3,11 para o empate e 3,3 para a vitória do 0,3. Tottenham. É. Que é aquela coisa, bem perto as odds, mas favoritismo para quem joga É. em casa, até porque tem um fator torcida, e a gente sabe que talvez num jogo, né, de primeira rodada, né, de ida, no caso, o Tottenham pode esperar um pouquinho mais, por mais que a gente sabe que não tem o gol fora, mas a tendência é talvez um Tottenham ir segurando mais o jogo, né, nesse começo, né? Então, João, eu acho que essa odd, né, que mostra o favoritismo do Milan aí por estar jogando em casa nesse confronto, nesse primeiro jogo, né, nessa primeira partida do confronto, é exatamente pelo fator casa, né? Porque por mais que o Tottenham venha como favorito,
dentro de casa ainda o Milan é forte. E também, assim, eu acredito que, claro, a odd seguinte, né, que é o de classificação, sendo para a equipe 1 ou equipe 2 ali, o Tottenham tá levando essa vantagem, é exatamente porque nesse jogo o Milan tem o favoritismo, mas se o Milan vencer, deve ser por um placar magro, vamos dizer assim, né? Um placar curtinho ali, que não deve ser uma vantagem muito grande, que provavelmente em Londres pode ser facilmente revertida. Então, imagino, né, que as casas, né, a casa, o nosso um Xbit, tá colocando dessa forma aí a situação entre Tottenham e Milan. Eu só queria passar para você, João Eduardo, e para todo mundo que está nos assistindo, um pouquinho do panorama desse jogo, né, porque o Milan tem desfalque, mas o Tottenham tem desfalques importantes também para essa partida, né? Então eu queria dizer aqui que o Milan tem o desfalque do Mike Maignan, que está lesionado, mas o Tottenham, que tem, acho que o maior prejuízo para essa partida, né? Não vai ter o seu goleiro titular, né? Não tem o Lohri, que está machucado, não tem o Bissouma e nem o Bittencourt, todos machucados, e ainda tem o Rosberg suspenso. Então, O o meio-campo Tottenham, bem desfalcado, né? exatamente, o Tottenham está com seu meio-campo todo desfalcado, sabe? Então, isso aumenta ainda mais um pouquinho a chance do Milan ter um bom resultado dentro de casa, né? Porque, por mais que exista assim, esse favoritismo todo do Tottenham, esses desfalques vão fazer a diferença. Vai entrar com um time muito mexido. São 4 desfalques importantes, né? Se for parar para olhar ali, Lohri, Bissouma, Bentancur e Rosberg, cara, é meio time do Tottenham, sabe? Então, Sim. e bons jogadores, jogadores que fazem diferença ali no time. Então, o Milan tem essa possibilidade de tentar abrir uma vantagem legal dentro de casa para poder, na partida da volta, se segurar o máximo que der e tentar passar de fase. Mas é aquilo que eu falei, continuo achando que o Tottenham é o favorito do confronto, por mais que tenha esses desfalques, ainda deve conseguir na partida da volta, depois que provavelmente essa galera voltar. Os lesionados, não sei se todos conseguem, mas pelo menos o suspenso Rosberg volta. Então, imagino que o Tottenham ainda seja favorito do confronto. E nessa linha vale a gente analisar muito no quesito gols, né? Se a gente for olhar aqui na 1xBit, né, a gente vai ver que vai estar pagando um valor que eu considero um valor alto, né? A gente vai ver daqui a pouco, provavelmente, o jogo do PSG daqui a pouco, que vai estar pagando 1,5 para mais que 2 gols na partida. Enquanto aqui está pagando 2,06 para mais que 2 gols na partida, né? 2 gols e meio na partida. Então a gente, a 1xBit está nessa linha que você comentou. Talvez um jogo amarrado, como as equipes têm desfalque, então apostando se for ser uma vitória curta. Então, vale a gente talvez eles olhar imaginam que não vai ter muitos gols, né, no isso. jogo. Vai ser um Tá jogo analisando aí muito talvez 1-0, um amarrado. 0-0 até mesmo, né? Que o 1-1, Tottenham talvez, né? 1-1. Então, exemplo, né? Se a gente fosse jogar, né, esse under e over aqui, acima de 2,5 tá pagando 2,6, né? Enquanto 2,06. abaixo, perdão, 2,06. Enquanto abaixo, né, de 2 gols e meio na partida tá pagando 1,76. Então, né, uma tendência aí que pelo menos a 1xBit tendo na previsão que talvez nos jogos a tendência é que menos gols do que em outras partidas. Eu acho que também isso se deve muito por tudo isso que a gente falou, né? O Milan não vem de uma grande fase, é uma equipe, né, que não tem grande, tem o Rafael Leão e tudo mais, mas também não tem tantos nomes, né, de poderio ofensivo, né? A gente estava até comentando aqui em off, né, do fator Giroud, de não ser um grande matador e tal. Tem isso, o Tottenham com muitos desfalques, o Richarlison mesmo, né, já marcou na Champions League, mas ainda não marcou na Premier League, né, onde que mais jogou, e foi um dos maiores investimentos do Tottenham na temporada. Então, eu acho que vale sim ficar muito de olho aqui vai de cada um. Eu, particularmente, por mais que a gente falou disso, me agrada esse valor na odd aí, 2,5. de sair mais que 2 gols na partida. Até porque a Entendo, Champions League pode surpreender, sempre surpreende, né? Então pode ser que saia entendo mais gols. eu entendo essa tendência que a gente talvez vá em menos gols,
Só que esse valor aqui me agrada no sentido de eu acho uma odd muito boa para estar, né? Eu acho que é muito fácil, entre aspas, sair mais que 2 gols na partida, né? Um 2-1. Uhum. Sai um gol cedo, muda muito o panorama do jogo, então esse valor me agrada. É uma entrada que, particularmente, eu vou pensar com bem carinho e até mesmo não sei se eu não vou ir nessa aposta, porque por mais que os prognósticos digam uma coisa, o valor me agrada muito outro. Sim. Outro mercado, antes de você também falar um pouquinho mais, Uhum. que agrada também bastante, é o da dupla chance. Sim. A gente tem aqui, né, da dupla chance pagando para vitória ou empate do Milan, 1,40. Vitória, no caso 1,41, né? Vitória ou vitória de uma das duas equipes, né? Pagando 1,39 e vitória ou empate do Tottenham pagando 1,56. Lembrando, né, que não são valores tão altos esse, mas tem essa vantagem que você joga com basicamente 2 resultados embaixo do braço, né? Você só torce para não espantar. aconteceu exatamente. Eu queria pedir para você, João, para dar uma passada mais para baixo para a gente ver se tem mais alguns mercados bons Vamos. aí. Pode ir passando aos poucos que a gente vai Só dando uma para a gente olhada. mostrar aqui, né? Ambos marcam, né? Tá aqui, né? A gente está vendo, né? Pagando 1,79 para que as duas equipes marcam e 1,97, né? Para caso as duas equipes não vão marcar na partida. Aqui, né? Temos para quem gosta do mercado asiático, né? Também aqui de handicap. Particularmente não é um mercado que eu entro tanto, exceto em jogos ali, talvez como o famoso líder contra a lanterna, né? Eu vou te pedir, João, para você Oi. marcar ali na mudança de tempo regulamentar para primeiro tempo, porque tendo em vista essas Vamos. estatísticas de gols, eu imagino que o primeiro tempo pode ter odds interessantes, principalmente Vamos aqui em gol. marcando o primeiro tempo. Deixa eu me Vamos acertar lá, com o primeiro mouse tempo. aqui. Até que não está tão alta a odd de acima de meio gol, né? Ali na sua direita, na sua direita. Aqui, né? Isso. Aí é o Isso. asiático, isso. Eu também achei que Eu podia achei que estar ia ser trazendo maior. mais. Eu confesso que eu achei que ia ser maior. Porque se eles estão, se acredita, assim, né, que vão ser poucos gols, né? Que mais de 2,5 está pagando bem. Então eu imaginei que no primeiro tempo, né, essa odd de sair um gol no primeiro tempo seria maior. Mas não é uma odd ruim, Não é uma mod 1,48. ruim. Só que ao mesmo 1,48. tempo, né, se a gente for, né, tudo é linha de pensamento, né? Então, se você Hum. vai nessa linha de pensamento, talvez que os desfalques, um jogo mais amarrado, esse 2,6 para nenhum gol no primeiro tempo também é chamativo. Sim, um 0-0 na primeira etapa pode acontecer também. Um jogo, a gente pode talvez ver um jogo amarrado, né? Então, também um É mercado de possível, gols no pelas primeiro tempo. estatísticas do jogo, é possível que aconteça também. Sim. Mas eu ainda não acredito que eu entraria nessa odd. Eu imaginei que essa odd de um gol no primeiro tempo seria maior e estava pensando nela. Mas, pelo jeito, não. Vamos dar uma olhada nos escanteios, João? Pode Vamos. ser uma, pode ser uma outra possibilidade aí? Acima de. Eles estão marcando como destaque acima de 9,5, né? É, Que é onde está a tá a mudança linha, ali. né? Geralmente, né? Que seriam 10 escanteios pelo menos acontecendo. 1,88 é uma odd ok. É o mod boa. Eu, particularmente, geralmente gosto de entrar nessa divisão, porque se a gente for para baixo aqui, a gente vê que o 8,5 a diferença é grande, né? Sim. Então, eu particularmente gosto de entrar geralmente aí acima de 9, 10 escanteios, pelo menos. É difícil eu entrar menos que isso. O que mais nós temos aí de opção aí? Já pensou no que você vai? Então, eu acho que eu vou deixar você falar essa primeiro, na próxima eu escolho primeiro. Pode ser. A gente falou dos gols, mas eu gosto de ir para cima, né? Eu gosto do mais que 2 gols, não gosto de torcer contra gols na partida. Eu acho que eu vou nessa aqui. Esse 2,06 me chamou a atenção. Então, Eu vou anotar aqui para a gente conferir no pode anotar. próximo programa quem acertou mais. Então pode botar aí, você vai acima de 2,5, não é isso? Acima 2,5. Rafa Leão, Richarlison, Kane, essa rapaziada aí vai me ajudar aí
eu vou de mais de 2,5 gols. Difícil saber quem ganha, mas acho que vai ser um jogo sim com gols, porque por mais que são duas equipes meio retrancadas, é Champions League. Você quer tentar garantir o mais rápido possível, então por isso que eu vou de mais 2,5 gols. Ok. Eu até estava pensando em Você? ir numa aposta acima da sua, mas eu não vou, porque senão a gente não vai ter graça. Porque se eu ganhar, O tu já critério de ganhou. desempate pode ser a odd É, também mais pra frente. pode ser. Porque se eu ganhar, tu já ganhou. Entendeu? É, Se eu mas botar acima daí, de 3,5, por exemplo, você já vai ter ganho. Então eu vou em outra coisa. Deixa eu dar uma olhada aí. Desce um pouquinho aí ó, para eu ver. Deixa eu ver deixa eu baixar aqui um o que pouquinho. mais que nós temos. Total Quer voltar lá para individual. Eu escanteio? quero ir no total individual. Eu acho que eu vou no total individual. Eu acho que esse jogo, dá uma olhada no 1 ali, porque eu quero ver o time da casa, o Milan, no total 1. Sobe um Aqui? pouquinho. Não, sobe um pouquinho, porque esse é o total 2, esse é o do time Ah, de tá, fora. perdão, aqui, Esse, aqui, isso aí, aqui. isso aí. É, eu acho, eu acho que eu vou aí nesse acima de 1,5 para o time da casa. Por Aqui? Você mais acha que que o o Milan Milan, marca aqui mais que duas dois gols, vezes? dois gols. Acho que esse jogo vai ser 2-1, um resultado assim. Eu acho que sendo 2-1, você inclusive leva a aposta também, porque, né? Mas aí você tem o critério de empate É, na soma nossa futura, que a odd é maior. a Você vai minha odd ficar é um pouquinho maior, mais rico que exatamente. eu. Mas eu acredito que nesse jogo o Milan deve marcar 2 gols. Não sei se vence o jogo, pode ser um 2-2, pode ser 3-2 pro Tottenham, mas eu imagino que o Milan marque 2 gols. Então eu vou nessa daí de total individual 1, que é o time 1, mais de 1,5 gols Então, pro Milan. enquanto você anota aí, eu já vou pular para o nosso próximo jogo. Ok, Temos aqui, né? Vamos lá, Liga dos Campeões, vamos lá PSG para e Bayern de Munique. PSG e Bayern. Outro jogo de hoje, às 5 horas também. Os dois jogos Esse vão aqui a ser gente vê, juntos. por mais que É, o PSG jogue em casa, odds praticamente iguais ali, né? Um leve, leve, leve favoritismo, um mínimo, né, para o PSG. Mas é engraçado, né? Aqui mostrando, né, que realmente não tem um favorito, né, para o duelo. Para classificar, a gente já vê é, aqui, né, no valor de 1,63 para o Bayern avançar e 2,27 para o PSG avançar, né? Você também enxerga o Bayern como favorito? então, muito se deve, na verdade, o Bayern tem alguns desfalques importantes, só que muito se deve pelo momento em que chegam os principais jogadores do PSG, né? É, na verdade, nem se sabe se todos vão jogar mesmo, né? O Mbappé é possível desfalque, o Neymar ainda não está na sua melhor forma, porque também se machucou recente, e o Messi Teve essa também, polêmica no último né? jogo aí também. Exatamente. Então chega um PSG um pouco fora do que seria o normal do PSG se todo mundo tivesse nas suas condições normais. É, mas, assim, considerando que todos joguem, né, o PSG ainda tem dois desfalques, que é o Mukiele e o Renato Sanches. Esses estão machucados mesmo. Não se sabe ainda se Neymar, Messi, Mbappé, todos eles vão começar o jogo, mas a expectativa é que, se eles tiverem condição, devem começar, porque é um jogo importante contra o Bayern de Munique. Então, se eles tiverem condições, devem jogar. Por mais que não comecem, mas devem jogar. Já o Bayern tem alguns desfalques bem importantes aí. O Lucas Hernandes, o Neuer, o Gravenberch e o Sadio Mané, todos estão lesionados. Então, esses daí provavelmente não vão jogar a partida. Sadio Mané, grande desfalque, né? Mas os outros também, principalmente o Neuer, também goleiro. O Então, Neuer fica aquela questão de a gente nem sabe se o Neuer vai voltar a jogar, né? exatamente. Então, o Bayern acho que sai mais prejudicado aí, porque suas peças não jogam mesmo. As do PSG podem jogar, Tem até que certa ponto dúvida. isso é reforço ou não, porque se não tiverem condições totais pode ser um problema também, mas existe essa possibilidade aí de pelo menos entrarem em campo. Já no Bayern já tem uns desfalques mais importantes.
Mas você pode perceber que é um Xbit aí está mostrando para nós, nossa parceira, que por mais que o PSG esteja jogando na França, contra o Bayern ele não é o favorito para o confronto, porque está 2,59 contra 2,5. Um Então, leve favoritismo para os visitantes, né? lembrando que na matemática, né, 2,5 significa 2,50, né? Isso. Enquanto o outro é 2,59. Então, a odd do PSG vencer o jogo ainda é maior do que a odd do Bayern, que vai jogar fora de casa. Então, o Bayern é favorito para esse confronto aí, segundo a nossa querida casa de aposta. Então, assim, confronto difícil, realmente não dá para você chegar assim e apontar diretamente tal time vai ganhar. O empate pode ser uma boa aposta nesse jogo também, um bom resultado. Então, a gente precisa avaliar um pouquinho mais aí. Vamos dar aquela passada por todas as odds aí, né, por outros Já mercados, para a gente ver aí o que a gente pode jogar nesse. algo que me chama a atenção, e eu trazendo totalmente minha discordância de um jogo para o outro. Eu falei, né, que não Aham, gosto de torcer contra gols, mas esse jogo, por mais que está se esperando muita coisa, eu aham, acho que pode vir sim alguns desfalques e acho que com isso não sei se é uma partida para tantos gols. Essa odd aqui de ambas equipes marcam, no caso não marcam, me chama a atenção. Acho um valor bem alto. considerável. É. Entendo que são dois ataques extremamente poderosos, mas se tiverem em campo, se tiverem com ritmo de jogo, se tiverem entrosado, o PSG para mim é um time poderoso, mas o Uhum. PSG sem Neymar, Mbappé e Messi, ou sem duas dessas peças, já não vejo com tanto poderio. O Bayern também chega com o Choupo-Moting, que é um bom atacante, mas também não é um atacante que me encha os olhos, que você saiba que ele vai cravar um gol como a gente tem talvez com o Mané. Então isso já é um valor, é algo que me chama a atenção ali, na minha visão talvez possa ter um valor, é um tipo de aposta que talvez eu gosto de nadar contra a maré às vezes. Eu acho que aqui me dá argumento para querer nadar. Beleza. Vamos dar uma passadinha para baixo aí para Vamos. ver como é que tá as odds. Nesse jogo eles Aqui estão para gols, marcando como acima de 3,5, né? Então esperam bastante esperando gol. bastante gols. Exatamente. Bom, mas vamos dar aquela olhadinha lá no primeiro tempo. Eu sempre gosto de ver o primeiro tempo, Vamos. porque na Liga dos Campeões, né, Vamos, depois a sempre gente volta para ver os gols individuais de cada equipe, que também acho que é uma odd bem bacana, que nem você importante. pegou no jogo passado. Vamos dar uma Exatamente, olhada aqui. importante. Primeiro tempo? Primeiro tempo, acima de meio gol, tá bem baixo, hein? Bem Tá. baixo. Achei bem baixo. Já estão esperando 2 gols, pelo menos, nesse primeiro tempo, imagino, né? Pelo menos é o que parece aí pelas odds. Uhum. Bom, eu não Olha, sei se teria isso tudo, não. eu acho que eu já escolhi minha aposta, hein? Nenhum gol no primeiro tempo, hein? Tô vendo isso aí, esse Então, 3,54 aí, essa aposta eu gigantesca. tô querendo entrar nesse aqui. Se você é conservador, essa aqui, ó, de 1,63 no primeiro 1,63. tempo, É. de menos, né, no caso, dois gols na partida no primeiro tempo, né, no caso, sair no máximo um gol no primeiro tempo, chama muita atenção. Eu acho Mas que me chama a atenção também, poderíamos ver a odd de sair um gol de uma equipe em específico no primeiro tempo. Eu vamos imagino dar que uma olhada aqui. descendo aí deve ter. Vamos dar uma Deve olhada? ter. Será que tá aqui? Vamos ver se Aqui temos aí. individual primeiro tempo, né? Isso, individual primeiro tempo. Esse já é do time 2. Vamos subir aí pro time 1, por favor. Vamos Quero ver do lá. PSG. Isso. Do PSG tá 1,86 e do Bayern tá 1,84. Então, ali, eles estão, né, bem equiparados aí, que um dos dois pode fazer um gol no primeiro tempo ali, né? Tá bem por igual. É, tá complicada essa, hein? Vou te falar que Mas essa também é uma entrada é uma interessante, né? entrada Você boa, já uma aponta entrada ali boa. quem você acha que vai fazer o gol e, É uma entrada e boa. mesma coisa que a gente falou no jogo passado, é Champions League, né, pessoal? As equipes querem talvez já entrar para garantir logo, Resolver o quanto antes. né? O Bayern do PSG, o PSG, né, é líder do campeonato francês, o Bayern é líder da Bundesliga, mas não é líder com uma sobra, né? Não faz uma temporada dos sonhos. O PSG vem de duas derrotas seguidas, né? Quando a gente imaginou que viria ver um PSG de É duas verdade. derrotas seguidas, Ainda mais perdendo do jeito que foi jogando pro só competições Mônaco. francesas, e duas derrotas seguidas é algo que tem um certo É. peso.
Foi eliminado, inclusive, não foi? Da Copa da França? É Foi, isso? foi, perdeu pro Marcelo. Perdeu pro Marseille e perdeu agora no Campeonato Francês pro Mônaco, se eu não me engano, né? Isso, Acho que foi Mônaco. Foi 3-1, se eu 3 a não 1 me pro engano. Mônaco, né? Isso. Então, realmente, o PSG não chega bem para esse jogo. Então, também por É. isso que as odds não estão tão boas para ele. Mas vamos voltar para o tempo regulamentar, que eu acho que eu já escolhi minha aposta. Então Então, vamos lá, vamos então. lá, que eu quero Tempo dissertar sobre. regulamentar, saiu sem querer aqui, deixa eu Tudo bem, tudo voltar. bem. Aí, Aí, vamos lá para o total individual, mas vou no jogo inteiro, não vou para o primeiro tempo, não. Vamos no jogo inteiro? jogo inteiro aqui. Total individual, vamos ver. PSG tá só isso? Pra sair um gol? Tá bom. Desce mais um pouquinho, por favor, porque eu quero ver do Bayern se tem alguma coisa mais interessante. O total 2. É, tá bem parecido, né? Não tem Tá. muito pra onde correr. Então, sobe lá, sobe lá. Sobe tudo, sobe tudo. Eu acho que eu vou, nesse jogo aqui, esse PSG e Bayern de Munique, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou entrar em gol, eu não vou entrar em outras coisas, eu vou entrar no resultado da partida. Esse jogo vai ser empate. Essa odd Empate. gigantesca aí de 3,74, esse jogo vai ser empate. Vou entrar nela. É, já puxa uma responsabilidade para mim, porque é uma odd Não, alta. joguei lá em cima. Contigo Jogou mesmo. lá em cima. Acho que eu vou guardar minha odd alta pro próximo jogo. Ok. E nessa aqui eu olhei e não tem como não entrar nessa aqui. Menos que 3 gols e meio na partida. Acho um jogo muito equilibrado, mas não sei se com tantos gols. E, cara, um 2 a 1 aqui eu tô ganhando. Então, acho que menos de 3 gols e meio na partida por 1,62 me chama muita atenção. E Já no sei até o próximo resultado jogo, dessa partida. Vai ser 2-2 para eu ganhar no empate e passar dos 3,5. Boa. aí vai doer. Aí vai ficar ruim para Aí você, vai doer. hein? Mas Aí tá vai bom. doer. Mas tá Então, certo, tá certo. finalizado Boas, aqui, boas vamos então apostas. para o nosso terceiro jogo de quarta-feira. Vamos pro terceiro jogo, que é o jogo à noite, pela Copa do Nordeste agora, né? Vamos falar de Isso, vamos jogo de procurar Série aqui. A, confronto de Série A. Temos que achar aí a Copa do Nordeste. Vamos achar o Brasil aí. Se tiver já a Copa do Nordeste, melhor ainda. Mas senão a gente acha o Brasil. Passou por aí. Vamos ver. O Brasil tava Passei? aí. Passou pelo Brasil aí. Eu vi aí, Brasil. A bandeirinha do Brasil aí. Vamos achar. Dá um pouquinho, desceu mais um pouco, depois a gente... Aí, o Brasil aí, mais a Aqui, Suíça. ó. Achamos o Brasil. Copa Copa do do Nordeste. Nordeste. Esse aí mesmo. Já pode clicar direto. Bahia e Fortaleza, confronto de Série A. Confronto de Série A, lembrando que o Bahia subiu, né? E o Fortaleza tá até na Libertadores. Então, jogo bom. Vai acontecer hoje às 9h30. Jogo bom. Vamos que vamos. Vamos ver aí. O que temos aí Vamos. de odds aí. E vamos falar um pouquinho sobre esse confronto também. Até porque o Bahia acaba Leve de favoritismo subir. pro Bahia, né? Sim, leve favoritismo. Mas o Bahia não ganha do Fortaleza. Já tem um tempo, né? Já não é um jogo tão simples assim. Fora que o Fortaleza está se preparando para jogar Libertadores, né? Deve Libertadores. vir com força total, mas o Bahia vem naquele procedimento de um time que acabou de subir e está se remontando, se restabelecendo no cenário nacional, uma SAF também, né? O Bahia foi comprado pelo Grupo City, fez boas contratações aí na janela, melhorou muito seu time em relação ao do ano passado, que jogou a Série B. Claro, todo mundo que sobe hoje precisa fazer isso, se não quiser ficar nesse efeito ioiô. Então o Bahia conseguiu melhorar bem o time e vem bem para esse confronto com o Fortaleza. Não sei se tem, né, aquela força toda para encarar o time do Fortaleza, que é um time muito bem treinado pelo Vojvoda, né, que todo mundo já conhece muito bem como é que vem o Fortaleza, fazendo boas Que a campanhas. cada ano mantém o nível e melhora ainda mais. Exatamente, está regulando bem o time ali, está mantendo bem e está sempre melhorando. O Bahia, mas o Bahia, vale lembrar que jogou a última partida aí do Campeonato Baiano contra o Doce Mel. Não sei se você conhecia esse time, você conhecia o Doce Mel? Conhecia. O Bahia jogou contra o Doce Mel e jogou com seu time reserva, Azul. não jogou com o time titular, né? Então, poupou esses jogadores para o jogo
contra o Fortaleza, para esse jogo de hoje. E a gente sabe que tem essa rivalidade do Nordeste, Bahia, Com Fortaleza, certeza. Sport, Essa Ceará. rivalidade regional ela é muito importante, muito valiosa. Então, é um confronto duro aí pela frente na Copa do Nordeste. Que, se não me engano, se eu não estiver errado, você pode até me corrigir, mas são 2 campeões da Copa do Nordeste já, 2 campeões recentes da Copa do Nordeste. Bahia e Fortaleza venceram, eu acho. Fortaleza ganha com o Ceni e o Bahia ganha também a Copa do Nordeste. Pois é. Então, assim, são 2 times, 2 potências do Nordeste, né? Então, vamos ver o que temos de ódio aí para esse jogo. Já começamos aqui com o resultado, né? Uma odd atraente, né? Vitória do Fortaleza aqui pagando, né, 3,15. É algo que chama atenção. Esse empate também, né? Pagando 2,99, um jogo equilibrado. E até mesmo 2,34 do Bahia, né? Que nem você trouxe o Bahia, que vem de uma sequência de 4 jogos sem perder, né? E ganhando mesmo com o time reserva. Valores interessantes, se quiser entrar até mesmo, né? No No resultado simples, né? A gente vê também aqui o fator gols pagando também um valor bem interessante, né? Acima de 2,5 gols na partida, né? Pagando 2,7, que é um valor também que me chama certa atenção. E até mesmo se o pessoal quiser ir no under, né? E quiser ir para trás aí, né? De menos de 2 gols e meio, também 1,74 não é uma odd ruim, não. Vamos dar uma olhada no ambos marcam ali? Vamos dar uma olhada no ambos marcam pagando 1,70 aqui. Onde tá? Cadê? Ambos marcam 1,76 para que as duas equipes marcam. Interessante. Se você for parar para considerar que o Fortaleza tem um time mais forte, mais entrosado, mas o Bahia joga em casa, então você poderia ter ali gols dos dois lados. Então acho que é uma odd a se pensar também. Mas vamos continuar olhando aí os mercados. Vamos. Esse aqui também é um chutezinho interessante, né? Esse de 2 gols ou mais para cada lado. Já se apostar no festival de gols. Tem que apostar em muito gol isso aí. Tem que apostar em muito gols. Mas esse 5 aí me chamou. Não sei. Vamos ver. Eu preciso de uma odd alta para buscar você, né? Para que, se por um acaso você acertar o empate do Bayern, eu não fique muito atrás, né? Vamos seguir aqui. Por enquanto, minhas odds foram as mais altas nos 2 jogos. Então, vamos ver. No primeiro tempo, temos alguma coisa aqui, ó. Dá uma olhada aí. E aí? Mais que um gol no primeiro tempo, 1,47. Vitória no primeiro tempo. Eu particularmente gosto disso aqui. É um mercado que eu aposto com certa frequência, né? Vitória no primeiro tempo. Até porque já se resolve mais rápido, né? Então, a partida dura só 45 minutos. Então, eu confesso que eu gosto também. Vamos ver aqui. O total individual do primeiro tempo é interessante. O Bahia tá ali com uma odd. Cadê? Não, total individual aqui? É o individual, lá embaixo, na direita. Isso. Na direita aqui, né? É o Bahia na direita e o Fortaleza está na esquerda, é isso. Que geralmente era na mesma, né? Me confundi aqui, mas achamos aqui. Tá interessante mesmo. Nossa senhora, 2,04 e 2,27. Para um golzinho só? Para um golzinho só, tá golzinho? bom. Interessante. Bom. Tá interessante. Vamos ver se temos escanteio também? Vamos ver, vamos dar uma olhada como é que estão os escanteios aí. No Brasil, tenho que falar isso aí, no Brasil, é mais comum sair escanteio do que na Europa. Então, temos o mercado um total acima de 10, né? Aqui estamos mercadinho aqui, né, travado em 10, 1,8 e abaixo 2. Assim, é muito difícil, mas não é uma odd que tá tão boa não, porque a gente, né, tem aquele equilíbrio muito grande, às vezes sai muito escanteio, às vezes não, então acho que é melhor a gente segurar e ir nos gols aí nessa daí, né? Eu acho gols, que até porque você apostador que vai em busca de uma odd boa, eu acho que é melhor a gente ir para gol nessa daqui. Eu, como tô devendo odd, sua vez. Eu tô apostando um pouquinho mais na segurança, nessa eu vou aonde eu gosto. Aonde eu mais acho que metade das minhas apostas são em primeiro tempo. Então eu vou em vitória do Fortaleza no primeiro tempo. Tá jogando fora de casa? Tá, mas pro time que o Fortaleza tem,
eu acho que talvez pode aí querer sair no contra-ataque, é um time que é muito rápido, né? E quem sabe aí vencer esse primeiro tempo aí, pagando essa odd 4.02, perdão, é algo que me chama a atenção. Então eu vou de vitória do Fortaleza no primeiro tempo, né? Então vamos aí para os Coringas do Vojvoda. Beleza, então tá bom, tá escolhido por você essa odd 4.02, né? Então eu vou pedir para você voltar lá para o tempo regulamentar, porque a minha escolha vai ser por lá. E eu vou em gols. Mas eu vou em gols por equipe, eu imagino. Deixa eu dar uma olhada lá, como Vamos é que lá, estão os individual. mercados. Isso, no individual. O 1 e no 2. Aqui, No 2 no aqui. Fortaleza, tá? Bahia, tá? Eu vou no Fortaleza. Eu vou escolher ali aquele total individual acima de 1,5, né? Com 2,75. Pagando 2.3. 2,75. Total individual 2 acima de 1,5. Ah, perdão. É Tá. o do Fortaleza, isso. Dois Eu, gols do Fortaleza na partida. é que deu uma trocada aqui de lado, um foi para lá, o dois Isso, para cá, eu me perdi. Mas isso. faz sentido. Gols do E mais Fortaleza. uma aposta que existe a possibilidade de nós dois ganharmos, né? Exatamente, porque se a vitória no primeiro tempo saiu 1-0 no primeiro tempo e depois sai mais um gol, Você fica né? por um gol da boa. Exatamente. Então, mas bom, sua odd foi maior dessa vez, né? Sua odd foi É, maior dessa vez, então vou marcar aqui. já que um certo alguém estava reclamando aí das Eu minhas odds na coloquei, confiança, eu né? coloquei. Você Eu tem que joguei confiar, lá, você tem que lá em acreditar no cima. coração das cartas, porque a minha Não, odd não foi baixa aí também, não. não, não, eu vi, foi confiante, 2,75. foi confiante, foi confiante. 2,75. Mas Tu jogou alto, tu Pedro, jogou 4, mas eu joguei Pedro Rocha 2,75. tem um plano. Pedro Rocha tem um plano. Tá certo. O pessoal ali, o Vojvoda sabe, né? Vai já forçar no primeiro tempo, vai depois jogar no contra-ataque, né? Eu acho importante. E fechamos, né, os jogos desta, Dessa é, terça-feira. desta terça-feira. Então vamos para o Isso. comercial, né? Dá um tempinho da gente tomar uma aguinha e a gente volta então para falar dos jogos da quarta-feira. Tudo certo Perfeito. com você? Perfeito. A gente volta já para falar dos jogos dessa quarta-feira, dos principais jogos, né? Não vamos falar de todos, mas dos principais jogos. Vão ser 4 jogos, a gente já deixa adiantado aqui. E a gente aguarda vocês já já. É isso, pessoal, né? Voltamos aqui com o nosso rodada 1xBit e eu vou chamar aqui o Yuri para a gente seguir comentando sobre os jogos, né? Agora falando um pouquinho mais dos jogos de quarta-feira, né? Então, preparado para seguir essa rodada, né? E falar um pouquinho, né? Até porque temos jogos bem importantes, né? Então, vamos já abrir aqui. Talvez um dos principais jogos da quarta-feira, que é, né, um duelo na parte de cima da Premier League. O Arsenal, que é o líder, né? Fazendo um grande campeonato, o City, que mesmo derrapando, tá encostadinho ali. Então, ter oportunidade no confronto direto diminuir ainda mais a distância, né? O City, que é um papa título aí na Inglaterra, né? Não à toa aí, né? Com Guardiola e tudo mais. É difícil falar do City, né? Porque, né? Sou um apaixonado, né? Pelo lado azul de Manchester. Então, vamos falar um pouquinho desse jogo aí, porque tem coisa bacana para apostar. Pois é, jogo atrasado da Premier League, né? Um jogo importante, tendo em vista que hoje a diferença é de 3 pontos entre Arsenal e Manchester City, né? Onde o Manchester Quantos City jogos a venceu. menos? O City tem jogos a menos? Eu não Na estou com a tabela verdade, o agora. Arsenal tem um jogo a menos que o City, Isso, né? perdão, o Arsenal tem um jogo a O menos, Arsenal né? vai continuar com um jogo a menos em relação ao City, mas é a chance do City encostar no Arsenal e botar toda a pressão para o lado vermelho, né? É. Então, de Londres, Se né? o Arsenal ganha,
Aí abre É, 6 pontos aí e um abre jogo a 6 menos. pontos e um jogo a menos, exatamente. Então, para você ver o tamanho da importância aí, o Arsenal que não é campeão inglês há muito tempo, né? E o City, que é o atual campeão, vem ganhando aí cada vez mais força dentro do futebol inglês, né? Com seu grande time, grande treinador, né? Então, é importante aí a gente ficar de olho nesse confronto, coisa que, como a gente dizia aqui, né, você mesmo falou, a UEFA não ficou nada feliz, porque temos um jogo aí para a gente avaliar aqui junto com o Xbit, onde tem rodada da Liga dos Campeões acontecendo ao mesmo tempo, né, o jogo é às 4h30 da tarde, no horário de Brasília, onde 5 horas tem 2 jogos da Liga dos Campeões, então Sim. é um jogo que vai dividir as atenções aí do público, né? Então, por mais que tenha outro time inglês jogando no horário, a parte do público inglês vai estar vendo Arsenal e Manchester City, ainda mais pela importância É do um jogo do jogo. líder contra o Sim. vice-líder em campo. É líder contra vice-líder, né? E a gente já começa olhando aqui as odds e chama muita atenção a odd para a vitória do Arsenal. Por Sim. mais que eu, né, sou um torcedor do City, Jogo em já casa, né? jogando em casa, você é líder, você tem um jogo a menos e mesmo assim 3 pontos a mais e tá pagando 2,89 para você vencer, é atrativo, é Com certeza. chamativo. Com certeza. Chama muita atenção essa odd alta, assim, para a vitória do Arsenal, né? Até porque, pelo que o Arsenal vem apresentando, né? O Arsenal é um time muito bem treinado pelo Arteta, vem conseguindo fazer é, excelentes jogos aí, não à toa é o líder do campeonato, onde tem grandes potências, né? É o campeonato considerado um dos mais fortes do mundo, não é à toa, então se você está com o Arsenal ali como líder, é porque tem alguma coisa de diferente nele. E essa odd alta aí para a vitória do Arsenal é um pouco, me assusta um pouco. Eu não achei que ia estar assim, não. Eu achei que ia estar um pouco mais equilibrado, até com o Arsenal tendo a odd menor, até por estar jogando em casa, né? Até porque E vai nessa defender linha, com unhas e dentes essa liderança. sim, e nessa linha, né, já eu passo rapidamente aqui, né, pelos gols, né, a gente sabe que a Premier League sempre sai muitos gols, com o City em campo também, né, sempre muitos gols, por mais que, né, o Arsenal tenha uma boa defesa, chama atenção, né, esse mais que 2,5 gols, né, pagando 1,85, mas a gente já retorna aqui porque eu quero ver quanto que tá pagando o individual do Arsenal, porque Sim. se para a vitória tá pagando 2,90, eu quero saber como tá pagando para esse time fazer gol. Já Aí, não paga não como é, eu estava imaginando aqui, né? não Total é tão alto. individual. 1,32, 2 gols, 2,5. Aí, ok. É, Como é que tá o City? Deve estar mais baixo, né? Imagina. deve estar mais baixo. Tá, Total individual aqui, 1,26 2,22 para 2 para gols. cima de 1,5, né? Isso, para 2 gols do Arsenal, do É, Manchester City. É, dá para imaginar que não, talvez a gente esteja mais empolgado com gols do que é o mercado aqui da 1xBet. sim. E eu imagino assim também que é, não vai ser um jogo de muitos gols. Eu não sei porquê, mas isso está um pouco na minha cabeça. Não vai ser um jogo para muitos gols aí, esse Arsenal e Manchester City. É, para quem viu aí recentemente o clássico que teve, né, Tottenham e Manchester City, né, o Tottenham venceu por 1-0, se eu não me engano. E, cara, foi um jogo muito amarrado, onde as equipes não conseguiam buscar o gol, assim, chegar no gol mesmo para fazer. Então, eu acho que pode ser um outro jogo amarrado aí, onde não saiam tantos gols, assim. Esse mercado está muito otimista para a quantidade de gols aí. Pode sair por estar, né, colocando a odd baixa, entre aspas, para tantos gols assim. Então, eu não sei. Eu diria que esse jogo aí vai ser um pouco mais difícil de sair tantos gols. Vamos dar uma Vamos dar uma olhada aí. olhada em como tá aqui no primeiro tempo, Uhum. que para a gente ter uma noção, né, de como tá pagando aqui. Gols no primeiro tempo, né? Então, aqui, por exemplo, né, pagando 2,72, né, para mais que 1,5 gols no primeiro tempo, mas também, né, se quiser ir na defensiva, né, pagando aí menos que 1,5 gols na partida, no caso 1-0, 0-0, né, pagando aí 1,46.
ainda, né, ainda aqui dentro, né, do primeiro tempo, vamos dar uma olhada no individual, né? Nossa senhora, pro caso o Arsenal faça um gol no primeiro tempo, até mesmo pro City, né, tá pagando um valor também bem interessante, né? Sim. 2,15 para o Arsenal e 2 para o City. É um valor A gente sabe que é um considerável. jogo difícil, duas boas defesas, né? Você que tá com a tabela aberta aí, quantos gols marcados para cada equipe na Premier League? Vamos Quantos ver. gols sofridos? Consegue ver Vamos para lá. mim? O Arsenal tem 46 gols marcados, enquanto o City tem 56 gols marcados, né? E sofridos, o Arsenal tem apenas 18, enquanto o Manchester City tem 22 gols sofridos. São uma das Uma melhores média aí de. defesas. Só perde, na Uhum. verdade, essas defesas só perdem para a defesa do O Newcastle, Newcastle? que só tomou Imagina. 13 gols. O Newcastle teve uma sequência aí de vitórias de, sei lá, 5 jogos sem perder, mas tinha feito 2 gols. Isso. Tipo assim, era 0-0 ou vitória por 1-0. É. Ele não tem um bom Lembrava um certo ataque mesmo, time. não. Não é dos melhores ataques, É, mas a defesa é a melhor da competição, o Newcastle. sim. Mas a gente vai falar dele em outro Olha, momento. Agora, é, vamos voltar para o exatamente. Não é foco. nesse momento aqui É. agora, a gente vai falar de outros favoritos aqui da Premier League. Vale dizer E que o Arsenal só tem 2 derrotas na competição até agora, né? 2 derrotas apenas. E vale dizer uma que delas é pro nem... City. Aí já não sei te dizer aqui, porque eu não estou com a tabela completa. Mas vale dizer que não perdeu nenhuma partida em casa. Importante, Não teve importante. nenhum jogo em casa que ele perdeu. Foram 8 vitórias e 2 empates dentro de casa. As 2 derrotas que teve foram fora de casa. E como a gente sabe, essa partida é em casa pro Arsenal. Onde Então, que a torcida tá muito empolgada, né? Porque porque o time. fazia tempo, né, que não via um time tão bem assim, né? Desde as épocas de Arsène Wenger, né, que o Arsenal não tinha uma equipe que conseguisse chegar longe assim na Premier League, né? Eu puxei aqui a tabela rapidinho para dar uma olhada. E as Uhum. equipes se enfrentaram recentemente, que eu lembrava que tinham se enfrentado há pouco tempo. Se enfrentaram pela Copa, né? Pela FL Cup. E deu City. Jogando em casa, né? No Etihad. O City ganhou por 1-0. Gol do zagueiro, né? O Nathan Ake, o zagueiro holandês. Então, nesse Para confronto, você né? Mas ver, era 1-0, né? Então, 1-0. jogo Justamente difícil. isso, nessa linha de poucos gols, né? Que Uhum. é o que você comentou. Os clássicos ingleses nessa temporada não tem saído muitos gols assim, a não ser aquele Tottenham e City que foi uma virada do City O absurda, né? 4-2, né? Exatamente, estava 2-0 para o Tottenham e o City vira para 4-2 no segundo tempo. Então, fora esse jogo, a maioria dos clássicos ingleses não tem sido de muitos gols. E acho que pode seguir nessa linha aí. Acho que se tô repensando a minha aposta agora aqui. Eu Uhum. estava muito confiante no under goals aí, já não sei mais para onde eu vou. E É, já que os outros eu comecei, é que minha às vezes vez. você quer dar mais uma olhada em alguma coisa, ou você quer ir para o nosso palpite já. Não, eu vou pro nosso palpite já vou começar a jogar aqui. E não precisa nem mudar, vai ser no primeiro tempo. Eu Primeiro vou tempo jogar no primeiro mesmo? tempo. E assim, por mais que eu acredite que vai ser um jogo difícil, eu vou jogar nesse gol do Arsenal aí, no primeiro tempo. Então, tá Um bom gol essa do odd mesmo, Arsenal, né? Pagando 2,15 2,15, exatamente. Essa odd aí do Arsenal. Então, eu vou nessa. aqui, né? Eu vou em um gol do Arsenal no primeiro tempo, acima de meio. Então, um golzinho do Arsenal no primeiro tempo. É a minha aposta. A gente falou que podia ser perigoso, podia não sair tanto gols, mas eu vou pro tempo regulamentar e eu vou nessa linha acreditando em gols. Eu acho que é uma partida que pode sim ter gols e né, a gente falou aí, o City fez mais que 50, o Arsenal quase 50 e por isso que eu vou de mais que 2,5 gols na partida. Acho essa odd aqui da dupla chance do Arsenal bem interessante, porque é líder e você jogar pelo empate é bacana para você, porque você tem um jogo a menos, você já impede que o City tire a distância. Então Uhum. acho uma odd dessa dupla chance para se analisar nesse 1,60
né, dupla chance para empate ou Arsenal, mas eu vou aqui Essa é uma em aposta gol. muito segura. É uma aposta muito Isso. segura para quem quiser, né? Já que o Arsenal não perdeu dentro de casa ainda, né, na temporada, vai tentar manter a distância para o City. Se não vencer, pelo menos tentar manter a distância de 3 pontos com um jogo a Até menos. Então, porque é uma se o aposta jogo muito tiver segura. empatado ali, já passado dos 20 do segundo tempo, é muito interessante para o Arsenal manter, né? Então acho que é uma equipe que pode querer segurar em determinado momento. Mas eu vou aqui, né, no mais que 2,5 gols. Acho que pode sim ser um jogo aí de um 2-1, até mesmo um 2-2. Então acho que vale sim ficar de olho. Então essa vai ser minha aposta no tempo normal, né? Mais que 2,5 gols na partida. Perfeito. Então, mais uma vez a minha odd foi mais alta, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo aí. Eu sabia que lá vinha ele. Qual vai ser o próximo para mim Liga dos pesquisar aqui? Campeões. Vamos para Bruges e Benfica. Liga dos Liga dos Campeões. Campeões. Bruges e Então, Benfica. será que Bom jogo, bom Bruges jogo. Benfica? Mas acho que um favorito mais claro aí nesse jogo, né? Mas vamos ver. O que as casas de a casa de aposta, né? Nossa querida 1xBit, vai dizer pra gente. Tá Olha lá, dando um bem favorito favoritismo bem para a equipe claro, do né? Benfica. Exatamente, pro Benfica. O Bruges que fez uma grande fase de grupo, mas não tá tão bem assim depois que teve essa parada para a Copa do Mundo, né? É. Pode ver ali nos jogos recentes, né? Que tá escrito ali, É. inclusive. Não perde, São... mas jogou Mas contra não quem ganha. e 4 não empates, ganha. né? 4 empates e uma vitória. O Em Benfica competições tem nacionais, né? Isso 4 pesa vitórias. bastante. Para pensar. Vamos dizer, não precisa avaliar qual é o jogo, contra quem era, em que competição que era, mas para avaliar ali. O Bruges não perdeu os últimos 5 jogos, certo? Só que tem uma vitória e 4 empates. Quantos pontos daria isso? 3 mais 4. 7. 7. O Benfica perdeu o jogo. Perdeu um jogo. Mas quanto daria a quantidade de pontos do Benfica? São 4 vitórias e um empate. 13. 13 pontos, né? Então, por mais que o Benfica tenha perdido um jogo nos últimos 5, Os últimos né? Se 6. fosse os últimos 6 ali, são 6? São 5? Ah, não, é São 6, né? verdade. São 6 jogos, é verdade. O Bruges, então, teria, na verdade, 6 pontos, é isso? 6, 7 Isso, pontos, 6 7 pontos, pontos. isso. 5 mais 3, não, 8 pontos. 5 mais 8 3, né? pontos. A matemática 8 tá pontos. difícil, né? Arruma esse negócio. 8 pontos. E eu contei 5 em vez de contar 6 ali. Mas Eu então, também contei então 5 no são primeiro e 4 e 6 no 1. segundo. Então seriam 8 contra 13 pontos ainda, considerando ainda, né, que o Bruges provavelmente teve adversários muito mais fracos do que o Benfica. Né, que o Benfica, eu imagino até que teve clássico aí nesse meio, nesses últimos 6 jogos aí, eu acho que jogou com o Sport, Teve inclusive. duelo com o Porto Sport, né? Eu Com o lembro que Sport, eu com o tava Sport, dando se uma eu não me olhada engano, ali. recentemente jogou com o Sport. Então, né, eu acho que o Benfica é o franco favorito desse confronto. Para se classificar, deve ser ele. Por isso que a odd é tão baixa, de 1,24. Aqui, ó. Aqui você Ah, tá na temos dúvida? aí, ó. Não tá na Não, dúvida? Um para. A xBit mostra para 1xBet é você, ó. muito completa. Mostra para você. Perdeu pro Braga, foi a última partida, agora é mais recente. Mas jogou aí, ó. 3-0 no Casa Piá, 3-0 no Arouca, 2-0 no Passo Ferreira, 3-0 no Santa Clara, 2-2 com o Sport. Para pensar aí, para reparar que em 4 jogos não levou gol, né? Isso. 3-0, 3-0, 2-0, 3-0. Então, Aqui, já ó. o Bruges aí, ó, o sofrimento. 1-1 com o Royal Union, 0-0 com o Royal Antwerp, ok? 2-1 venceu, não estou conseguindo ler ali, Zulte e Waregem, Isso. faço ideia. 2-2, Ó, 1-1 mostrando uma dificuldade e tremenda, né? 1-1. 3 jogos em casa, sem vitória. Né? O jogo mais duro aí talvez tenha sido aí contra o Anderlecht, aí, que foi 1-1, mas de toda forma, né? Ainda é uma dificuldade danada aí, porque não venceu nenhum jogo em casa, o único jogo vencido foi fora. Estamos. Ó, só a gente puxar ali o calendário, que o empate com o Anderlecht, dia 15 de janeiro. Um É, mês sem vencer em casa. pelo menos um mês já, né? Sem Isso, vencer pelo em menos um casa. mês. Né? É. Provavelmente, se não me engano, acho que foi a primeira ou a segunda rodada após o retorno da Copa do Mundo. Então, fica essa questão aí. Dando uma olhadinha em gols, né? A gente tem aqui 1,3 para mais que 2,5 gols na partida, e 1,97, né? A gente viu aí muitos empates, o Benfica, né, não tomando gols, né, nas partidas, e também
o Brugge ali ficando muitas vezes no 0-0, Mas 1-1, podemos perceber também talvez que o Benfica marca muitos gols também, né? marca Então, muitos gols, é, mas talvez ali o Brugge, sabendo disso, pode também entrar numa estratégia um pouquinho mais recuada. A gente viu esse Brugge vencer o Atlético de Madrid na fase de grupo, vencer seus jogos, sendo uma equipe muitas vezes bem defensiva, né? Lembrando que Porto estava nesse grupo aí, né? É um grupo que tinha muitos times ali que todo mundo achou que o Brugge seria o saco de pancada e o Brugge foi quem avançou em exatamente. segundo, mas avançou. Avançou. Então acho que entendo que o, né, obviamente o Benfica, né, foi talvez uma das equipes que melhor jogou essa fase de grupo. Não à toa vai a gente lembrar que o Mas tem que Benfica lembrar é que do teve grupo. uma perda importante, né? Teve Perdeu um o Enzo jogador agora para Fernandes. o Chelsea, né? O Enzo Fernandes, então é, tem um desfalque importante aí na equipe, que campeão da Copa do Mundo. Então, né, vale Mas lembrar isso. vale. Também vale lembrar o ponto, né, que a gente falou do PSG, foi segundo colocado. E o Benfica avançou como líder do grupo também, tem essa certa Exatamente. moral, né? Vale a gente ficar de olho. Vamos aqui ver o individual, gols, como tá pagando? Eu acho que um gol do Bruges pode estar pagando bem. E eu tô com essa aposta na Vamos minha dar uma cabeça aqui. olhada. Não sei se vai ser a boa, mas vamos ver. Vamos ver aqui se meu Aqui mouse ajudar. abaixo. Opa, mais um pouquinho. Mais um Vamos pouco. ver. O meu mouse deu uma Aí, ó. travadinha aqui. Aí, ó. É 1,5 pro Bruges para um gol. Opa, Passou agora direto. saiu para baixo. Volta aí, volta aí. Aí. Volta aí. Aqui tá o do Do Benfica. Benfica, Um do pouco. Benfica tá mais ou menos. Rodar aí dentro. Uhum. Meu mouse, tô com um problema no mouse aqui. Tudo bem. Mas essa odd individual é até interessante. De Tá. 2 gols do Benfica é interessante, é bem Aqui, interessante. ó. Agora sim conseguimos aqui chegar no Brugge. É, É. 1,5. É, Para uma equipe jogando em casa, jogando em casa não seria a nada gente viu absurdo. muitos empates, mas também muitos empates com 1-1, 2-2. É um, Pois é, um bacana. Vamos dar uma olhada no primeiro tempo? vamos, vamos ver. Vamos ver lá o primeiro tempo, que eu acredito que vai sair gol no primeiro tempo. Ó, bacana também esse aqui, né? Como será o primeiro gol, né? Para o pessoal mais que gosta desse tipo de aposta. É, rapaz. Marcar um gol por finalização por Um gol chute, de pagando falta, 1,45. 15 para um gol de falta, hein? Vou te De dizer. cabeça aí, o jogo aéreo. 5,5. É, rapaz, tem umas odds boas aí. Tem, dá pra gente também dar uma prestada atenção nos próximos jogos por aqui. Sim, sim. Mas vamos lá ver o Algo primeiro bacana tempo. de ser analisado. Subindo Esse aqui. primeiro tempo aí para a gente poder avaliar o que temos aí. Primeiro tempo, o que temos aí? Para um gol tá baixo demais, rapaz. Mas vamos ver individual de gol. Eu gosto de Vamos ver ver individual individual de aqui gol. embaixo. Aqui, Quero ver né? quanto tá pagando pro gol do Benfica. Aí, ó. 1,76. Cadê? Aqui, né? É isso aí, total 2 primeiro tempo, exatamente. 0,76. Razoável. Eu acho Ah, eu que achei boa. eu acho que o Benfica dá para fazer essa odd para ir para frente aí. Sair É, bem essa odd. eu tava cogitando talvez em pegar a vitória do Benfica no primeiro tempo. Essa odd também tá bem boa. Ó, a Sim, vitória do sim. Benfica no primeiro tempo tá 2,36. 2,36. Sim. Então, E são nós temos valores bacanas, né? 1,76. É a sua vez, meu amigo. Você pode partir para sua escolha aí se você quiser. É a sua vez de começar. Eu vou nessa. Vitória do Benfica no primeiro tempo. Vitória Benfica do vai com Benfica. sede para tentar já. Sabe que a defesa do Brugge é muito boa, né? Sabe que o Brugge fez esse estilo de jogo defensivo na fase de grupo. Eu acho que a equipe vai já para cima para não deixar virar o primeiro tempo no 0-0, que é vantagem para os donos da Uhum. casa, para essa equipe mais retrancada. Então eu acho que o Benfica vai para cima, já buscando para fazer 1-0 para forçar que o Bruges precise sair. E o Bruges saindo, né, acaba dando espaço também para o Benfica contra-atacar e não só para pôr o jogo. Acho que essa vitória no primeiro tempo aqui tá uma odd bem bacana. Perfeito.
E já que você resolveu arriscar no primeiro tempo, eu vou arriscar no primeiro tempo também. Só que minha odd vai ser maior, porque eu não vou ficar deixando você ficar com as odds maiores que a minha. Eu vou jogar ali naquele total acima de 1,5. Vai sair 2 gols no primeiro tempo, pelo menos. Deixa eu me arrumar aqui. Já estava arrumado. Precisava ter me... Tava, eu me perdi. Aí, ó. Eu me empolguei e perdi. 2,66. É que você sabe que eu vou ganhar e você tá indo Aham. na onda. Não, Sabe que vai dar 2-0 Benfica e vai para dar você um ganhar a junto um. comigo. O Bruges vai fazer o primeiro gol, inclusive, só para te deixar já desesperado. E vai dar 1 a 1. Você já nasce desanimado, né? É, para você ver aí. Mais 1,5 gols. Tá Primeiro anotando aí? tempo. Anotou? Tô anotando, tô anotando. Então Primeiro pode tempo. anotar aí que tô achando que é. Essa é minha. Essa aqui, Pera aí. eu tô achando que essa aqui você pode ganhar comigo. Tu acha que vai ser 2 a 0 no primeiro tempo? 1 a 1, rapaz. Seguindo, então, qual, Vamos seguir. Vamos para então, outro beleza, jogo da vamos Liga ver dos então. Campeões. Qual que é o próximo jogo? Borussia Dortmund, Chelsea. Bom jogo, bom jogo. Vamos ver aqui então. Futebol, Borussia Dortmund, Chelsea. Borussia Dortmund, Chelsea, que é o jogo de amanhã também às 5 horas. Olha essa sequência Olha do essa Borussia sequência aqui do Dortmund. Dortmund. Só vitória. E, inclusive uma delas contra o Bayern, mas não é o Bayern de Munique. É o Bayer Bayer Leverkusen. Leverkusen. Bayer Leverkusen. Que vem bem no Contra campeonato. um 5-1 no Freiburg, que é apesar de, né, não ser uma equipe tão conhecida, mas também é uma equipe que estava ali no G4 em determinado momento da Bundesliga. Rapaz, boa Duas sequência vitórias do fora Borussia. de casa contra o Bochum, contra o Werder Bremen. Meu Tá amigo. colada ali, essa briga tá boa na Bundesliga ali com Bayern, União Berlim e Borussia. Já o Enquanto o Chelsea, né, Chelsea que vem se reformulando aí, né? comprando um Contratou monte muitos de molecada aí jogadores. jovem. Depois de tomar uma pancada do Manchester City de 4 a 0, né? Eu fico Teve triste com uma notícia dessa. 3 empates seguidos aí, né? Com o West Ham, com o Fulham e com o Liverpool. O Liverpool que não está bem no campeonato também, Venceu, né? né, na última rodada, né, Sim. o clássico com o Everton, mas também não fazia, Mas não faz uma grande esse, competição, vai ter que remar muito para pegar um quarto lugar. exatamente, para tentar voltar à Liga dos Campeões, a não ser que seja campeão, obviamente, né? Mas tendo em vista que o Liverpool, claro, a gente vai falar da vez dele quando for a vez dele na próxima semana, provavelmente, mas pega o Real Madrid, né? O que é uma pedreira e tanto. Mas, bom, vamos voltar a falar aí, vamos ver o que temos de odds aí para Borussia Dortmund Vamos e ver Chelsea. na vitória e classificação aqui, Vamos ver. já. Para a primeira partida, né, um favoritismo pro Borussia por jogar em pro casa, né? Borussia. Por jogar um É, fator em casa, né, tem isso, né, 2,45 para a vitória, né, da equipe alemã, sim. 3,26 para o empate e 2,96 para o Chelsea. Não tão perto ali, mas uma odd equilibrada, né, para a classificação. Já o outro lado, né, o Chelsea vai decidir em casa, né, então é 1,55 para o Chelsea se classificar. Confesso É, que gosto dessa odd de 2,39 para o Borussia avançar. Acho que é uma equipe que está bem organizada, contra um Chelsea em reformulação. Não é uma odd de se jogar fora, né? É uma odd um pouquinho de um prazo um pouco é, maior, né? Mas ela demoraria 180 minutos nessa odd, né? Não é uma odd de 90 minutos, isso. nem de 45, como a gente tem feito em alguns jogos aí de postar no primeiro tempo. Mas assim, porque se você for parar para ver, o Borussia Dortmund vem no melhor momento. Claro que enfrentou os adversários da Bundesliga, que são diferentes dos adversários da Premier League. Porém, assim, ainda, se você for parar para ver no 11 contra 11, o Chelsea tem um time melhor, então por isso que o Chelsea tem esse favoritismo ainda nessa disputa das oitavas. Mas é o que você falou, não é uma odd ruim, não é uma odd se jogar fora, tem que prestar atenção no que vai acontecer aí com o Borussia Dortmund nesse primeiro jogo. Vai que o Borussia consegue aplicar uma boa vitória em cima do Chelsea, coisa que não seria nada impossível, tendo em vista que o Chelsea ainda está Sim. se montando, se reformulando, chegaram os reforços,
né? Mas ainda não está 100% entrosado. Então, acho que tudo isso vai influenciar nesse jogo. Mas eu imagino que também esse é o jogo mais importante para o Chelsea do momento, então eles vão querer jogar com tudo que pode. Então vamos dar uma olhada aí nas outras odds para a gente ver o que temos aí Vamos, vamos. de Essa interessante. aqui me chama muita atenção, né? Do o ambos marcam. Sumiu aqui, eu já volto ali, né? Enquanto a gente dá uma olhada aqui. Deixa eu subir aqui para ambos marcam. Vamos lá. Eu vou ter que comprar um mouse novo, né? Já vou mandar um recado para a direção, né? Alô, direção. Alô, produção, direção, Meu vamos mouse tá, agilizar isso aí. tá pedindo substituição. Não, mas enquanto você não consegue rodar aí, tem algumas odds interessantes de gols aí, né? Porque o Borussia Dortmund Sim, costuma sim. fazer bastante gol, o Chelsea também gosta de fazer seus golzinhos, então tem umas odds interessantes aí. Vou parar para avaliar aí legal, aí, dependendo do que você escolher, apesar que eu escolho primeiro nessa, né? Então, de repente eu posso Mas surpreender e fazer uma graça, como eu né? havia comentado, né, essa odd aqui de ambos marcam para mim me chama atenção porque a Bundesliga é uma liga onde saem muitos gols, o Chelsea é uma equipe, né, com qualidade que faz bastante gols, então não não para mim é um valor bem interessante esse é, 1,67, né? Acho que para sair ali, quem sabe 1-1. E eu não duvido, não, até mesmo se a aposta bater até no primeiro tempo. Se você quiser arriscar um pouquinho mais, porque eu acho que esse jogo tem cheiro de gol. Até dá para a gente já cortar para cá, para esses, né, mais de 2,5 gols na partida. Né? Esse 1,9 tá bem ali igual, né? Se você quiser tanto para cima, tanto para baixo, tá na mesma linha, né? 1,9 tanto para mais que 2 gols e menos 2 gols. Mostra que a própria 1xBet também é um jogo difícil de ler, né? Porque são duas equipes que fazem muitos gols, só que o Sim. mata-mata às vezes segura um pouco mais o jogo, né? Então fica essa questão. Porque muitas vezes as equipes se seguram, falam assim, é melhor eu perder por um gol de diferença do que eu me jogar ao ataque e acabar tomando mais gols. Então, né, para o time que vai decidir em casa depois, então, tem isso tudo também envolvido, né? A estratégia de que os times vão levar para a segunda partida. Tem time que gosta de querer resolver logo no primeiro jogo, independente se está jogando dentro de casa ou fora, mas tem time que não, que dá uma segurada e tenta, né, aguardar para ver o que ele faz na segunda partida. Então, assim, tem odds boas aí, mas temos que avaliar com calma aí o que a gente vai entrar, porque esse jogo é um jogo duro, principalmente por ser na Alemanha a primeira partida. Aqui a gente tem o total individual também, né? Esse aqui ainda é da partida inteira, né? Isso. Sobre para gols e tudo mais aqui, né? A gente vendo que, né, não paga um valor tão alto assim para gols de cada equipe, justamente por isso, né? Que a gente sabe que são equipes aí que gostam de fazer gols, né? Existe essa possibilidade de talvez um jogo um pouco mais amarrado, mas existe uma grande chance também que as equipes partam um para cima do outro, seja uma trocação ali franca, né? Nesse aí, cara, posso começar a escolher já? Pode. Vamos lá, então. Então, eu quero que você suba um pouquinho, só para eu ver no total 1, Borussia e Chelsea. O total do time 1, né, eu acho que eu vou aí. O Chelsea tem sofrido gols, nem sempre sofre, mas tem sofrido também. Mas eu vou arriscar nessa odd de time 1 fazendo acima de 1,5. Eu vou com o Borussia Dortmund marcando pelo menos 2 gols para cima do Chelsea. Por estar jogando em E casa, por toda essa tentativa de resolver logo o confronto. Não estou dizendo que o Chelsea não vai fazer gols, imagino que o jogo vai ser duro. Mas eu vou nesse mais de 1,5 gols para o Borussia. acho uma boa aposta, até porque a minha é parecida. Só que a minha vai ser 1-0, porque vai ser 1-0 para a equipe do Borussia, Hum, num jogo ali importante, né? A gente sabe que é um jogo equilibrado e tudo mais, só que vai ser 1-0 porque daí eu ganho e você não ganha, né? Então só eu ganho e o Borussia ganha aqui, né? Ganha essa partida do Chelsea, larga, né, com a vantagem. Vamos subir ali para cima. então você vai para a vitória do Borussia, é isso que você está dizendo para Vitória do mim? Borussia. Isso mesmo. Vou anotar aqui. Enquanto Pode. você consegue chegar aí na vitória do Borussia, eu vou anotar aqui a vitória do Borussia para você.
Quero só ver. Aqui, ó, pagando 2,45. 2,45. Então, a sua odd foi maior dessa vez, que a minha é 2,25. Então, 2,25 Mod contra parecida, né? 2,45. Podendo que os dois acertem, né? Quem sabe aí o Sim. Borussia faz 2-0. Uhum. E aí, a gente tem o Borussia com a liderança do confronto aí para depois a volta em Londres o Chelsea tentar reverter, né? Bom, esse é o nosso palpite, né? Fiquem à vontade para escolher aí, entrar na 1xBet e apostar, mas sempre lembrando que tem que se apostar sempre com responsabilidade, usando aquele dinheiro que não vai te fazer falta, por favor. Exatamente. Vamos lá. Vamos pro próximo jogo, João? Vamos. Vamos pro próximo jogo. Próximo jogo, vamos voltar pro Brasil, né? Vamos sair da Brasil? Europa, vamos voltar pro Brasil. Vamos pro Campeonato Carioca, que é um confronto de G4 do Campeonato Carioca. Né? Porque hoje, no Campeonato Carioca, nós temos Volta Redonda e Flamengo jogando pela classificação, né? Na verdade, o jogo é nessa quarta amanhã, mas eu digo hoje porque hoje os dois estão no G4, né? Amanhã, dependendo de quem vencer, um pode sair, o outro não, dependendo também do clássico que vai ter na quinta-feira, que vai ser um dos jogos que a gente vai falar aqui entre Vasco e Botafogo, a gente pode ter também esse confronto. Falando, né, da partida do Flamengo, né? Temos aí duas equipes que fazem bons campeonatos cariocas, né? Acho que Volta Redonda aí, né, tem 2 derrotas nos últimos 6 jogos, mas é uma das surpresas, né, da competição, né? Até porque venceu o Vasco e venceu o Fluminense, né? Já jogou 3 clássicos, três clássicos, não, perdão, contra os 3 grandes, né? Porque Volta Redonda não é considerado grande, mas assim, dos 4 grandes já enfrentou 3, só falta o Flamengo, e dos 3 que já enfrentou, perdeu apenas para o Botafogo. Ganhou do Vasco, ganhou do Fluminense. Então, né, vem fazendo uma excelente campanha e está no G4 nesse momento no Campeonato Carioca, né? Já o Lembrando Flamengo que o Cariocão também está avançam bem. 4, né? Avançam 4 para as semifinais, exatamente. Do estadual avançam 4. O Flamengo foi jogar o Mundial, vai voltar, já voltou, na verdade, ao Brasil, e vai voltar a jogar o Campeonato Carioca, provavelmente com o seu elenco principal, nesse jogo contra o Volta Redonda. Jogo bom, jogo bom. Acho que Volta Redonda pode seguir surpreendendo. Acho que essa odd da vitória tá bem interessante. Acho que o Flamengo Nossa. é extremamente favorito. Só que o Volta Redonda mostrou que é uma equipe que sabe competir contra equipes mais qualificadas que ela. E a gente, quando a gente fala quando o Flamengo, o Vasco, Fluminense vão pegar essas equipes, né, ditas como não tão grandes nos estaduais, em outros estaduais também, são a partida da vida desses moleques, desses caras, né? A gente viu aí o Vasco interessado no atacante do Volta Redonda, né, o Lelê. É o artilheiro É, da a gente, competição, 7 gols dele. então a gente sabe que esses jogadores, eles é vitrine para eles. Então acho uma odd bem interessante aí pra gente dar uma olhada, porque, cara, não dá para falar que o Volta não anda mais jogando em casa, né? Não pode aí surpreender. Não, então, o jogo vai ser no Rolinho de Oliveira, né? Provavelmente de Volta Redonda, mas assim, eu acho que dificilmente eu vou ter que, né, ali fazer o meu lado aqui também, falando que dificilmente o Volta Redonda deve vencer essa partida. Até porque o Flamengo, né, depois de voltar do Mundial agora com força total, vai tentar buscar esse título do Campeonato Estadual após perder a Supercopa para o Palmeiras, né? E, No Mundial e agora, o né? Mundial Não também ser chegando aí na eliminado final, na né? semifinal, exatamente. Então, que foi péssimo, né, para todo mundo, né, para os torcedores do Flamengo. Então, né, imagina-se que o Flamengo volte com força total e queira vencer o Volta Redonda. Porém, o Flamengo apresentou uma fragilidade muito específica, né, onde eu gostaria de ver aqui as odds também, na 1xBet, para ver como é que O está gol a do Volta questão de, Redonda. de sofrer gols. Né? O Flamengo sofreu muitos gols. Então, né, talvez um gol do Volta Redonda seja uma odd interessante. Não sei se vai estar pagando tão bem, mas vamos dar uma olhada. Ainda mais que o Vamos, Flamengo viajou, não tá exatamente, 100% não está naquele 100% ainda, desgaste. né? Exatamente. Então pode ser que não esteja legal ainda, né, para jogar essa partida. Vamos ver, né? Mas
Aqui a gente pode observar algumas odds interessantes. Então, tendo em vista que o Flamengo mostrou essa dificuldade aí, né, tomando gols e tal, e temos o artilheiro do campeonato dentro da equipe do Volta Redonda, que é o Lelê. Então, né, eu acho que essa odd de ambos marcam pode ser interessante, até porque o Flamengo deve vencer a partida, é franco favorito para vencer a partida, mas o Lelê está lá do lado do Volta Redonda e pode ser que marque um golzinho. Pode ser ter uma goleada, um 5-1, mas se sair um gol do Volta Redonda é o suficiente para a odd ser alcançada, né? Então, acho que é uma odd a se ficar de olho. Né? E Eu tendo em gosto vista. também de analisar o primeiro tempo. Acho que pode ter, talvez aí, o fator surpresa no primeiro tempo. Quanto você está pagando? Consegue ver o primeiro tempo para ver quanto você está pagando a vitória do Flamengo no primeiro tempo? Vamos tentar dar uma olhada aqui. Mas eu quero destacar para você aqui que Pode. um gol só do Volta Redonda tá 1,95. Vendo aqui? Uhum. 1,95. Então já Lembrando é que é um gol na partida, né? Não um gol no primeiro tempo. exatamente. É Não é algo no bem primeiro tempo. interessante. É um gol na partida. É uma odd interessante de um gol do Volta Redonda no primeiro tempo. Então, vale se pensar aí nessa odd também. Vamos lá no Vale, primeiro sim. tempo? Que a vitória do Flamengo 1,92 no primeiro tempo. Né? Se o Flamengo já sai ganhando ali no intervalo, já é uma odd interessante também, né? Sim. Vale ficar de olho. A odd do volta não muda muito, né? Por causa É, que às vezes até é menor, porque às vezes é mais fácil, entre aspas, né? A equipe sair na frente e depois tomar virada. A gente sabe que essa odd exatamente. geralmente aumenta para o favorito, né? Sim. E aí aqui, bom, temos umas questões interessantes aqui. 2 gols no primeiro tempo, né, acima de 1,5, 2,78. Acho bem interessante essa odd. Né, acho que dá pra gente ficar de olho. E tem aí também, né, o total individual do primeiro tempo, né? Mas aqui é exatamente do Flamengo, né? 1,67 para sair um gol do Flamengo no primeiro tempo. Também é uma odd interessante, porque Uma provavelmente o odd Flamengo bacana. deve fazer gols, né, nesse primeiro tempo. O handicap tá pagando quanto para o empate ou vitória do Volta Redonda? 1,7. A dupla chance, perdão. Handicap não, A dupla dupla chance. chance, tá? 1,73 para empate ou vitória do Volta Redonda no primeiro tempo. O Volta Redonda segurar ali pelo menos 45 minutos também. Flamengo talvez um pouco cansado. Não é também uma odd de se jogar fora, né? Na minha visão. Sim, sim. Mas e aí? Quer escolher a sua? Eu tô confiante no Volta Redonda. Acho que o psicológico do Flamengo tá abalado. Acho que é uma equipe aí que é favorita, obviamente é favorita contra uma equipe da Série A, né? Então, ainda mais no estadual. Mas Uhum. eu vou de dupla chance do jogo normal. Acredito que o Volta Redonda vai fazer mais uma partida da vida aí e vai conseguir Entendi. segurar ali o Flamengo. Então, no jogo normal ali, eu vou de dupla chance, né? Então No você tempo vai de regulamentar volta redonda ou empate, ou empate. certo? No tempo regulamentar. Tempo regulamentar, ok. Muito bom. Eu vou, cara, aproveitar esse primeiro tempo aqui e vou colocar aquela odd de mais de 1,5 gols no primeiro tempo. Acho que esse jogo vai acabar tendo mais de 1,5 gols no primeiro tempo, porque é um jogo em que o Flamengo, voltando de viagem, como você mesmo falou, né? Vai estar meio cansado ali também e tal. Pode ser que sofra gols, mas também pode ser que chegue querendo Já chega e mostrar, queiram matar logo para descansar para o segundo mostrar, tempo. mostrar para que veio, né? Voltou e que quer conquistar tudo aqui no Brasil. Então, até porque, claro que não vai se falar ainda diretamente, mas o trabalho do Vitor Pereira vai ser vai ser colocado em xeque aí, dependendo das situações aí, dos resultados que apresentar no Carioca na sequência. Né? Porque depois de perder para o Palmeiras na Supercopa e depois de perder na semifinal do Mundial, né, qualquer derrota em algum clássico, em alguma partida aí do estadual, em clássico já vai ser complicado. Você imagina perder para um time
de menor expressão dentro do estadual, né? Tendo em vista a equipe que tem nas mãos. Imagino que esse mais de um gol e meio no primeiro com o tempo. Gabigol, o Pedro, realmente a pressão é bem grande, ainda mais porque assume um trabalho de um cara que apenas ganhou a Libertadores, né? Exatamente. Né? Assumiu o lugar do Dorival e, por enquanto, ainda não mostrou um bom desempenho com a equipe do Flamengo. Então, dessa vez, a sua odd foi maior. Beleza, meu? Dessa vez foi maior. E matamos a quarta-feira, né? Joguinho de quarta-feira foi Exatamente. isso aí. Não sei se Quinta-feira joga. tem jogo bacana, né? Tem Europa League, um duelo de Champions League na Europa League, né? Que é o United Exatamente. de Barcelona, e além de outros jogos. Então, né? Vamos para o nosso comercial, e a gente daqui a pouco, né, a gente retorna, né, para falar um pouquinho, né, dos jogos também de quinta-feira, né, dando nossos palpites, nossas dicas, né. Então, rapidinho nosso comercial, a gente vai e já volta, né, para seguir o nosso bate-papo aqui, né, junto com a 1xBet. Voltamos aqui, né, para o nosso último bloco, né, para falar dos jogos de quinta-feira, mas é uma quinta-feira muito especial, pois temos clássico carioca, temos clássico paulista e também temos, né, um duelo que a gente comentou no bloco passado, um duelo de Champions League, só que na Europa League, né, um United e Barcelona, né, duas camisetas muito, muito pesadas. E, né, vou retornar aqui o Yuri, né, que é o meu comentarista, né, que confesso que vai perder nas odds para mim, ele só não sabe ainda, mas ele vai perder para seguir falando dos jogos de quinta-feira, né? Não adianta vir de risadinha, você sabe, né? Eu sou inevitável. Ai, 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 ai. Tá tudo anotado aqui. Eu quero só ver no próximo programa o que você vai falar para mim aí quando descobrir que eu acertei muito mais que você. Mas tá tudo bem. Mas vamos lembrar para o nosso público, né, João, que a gente está aqui fazendo nosso programa, que é o Rodada ENM, programa patrocinado pela 1xBet, né? E vamos falar ali, claro, do nosso QR Code que está aparecendo na tela, né? Aí abaixo aí de você, né? 1xBet.com. Você lendo esse QR Code aí, você tem 100% de bônus utilizando o nosso código ali, né? O código ali quando você vai fazer o registro, que é Newsmundo. Usando o código Newsmundo, todo em caixa alta, Newsmundo, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, é isso aí, galera. Vamos jogar junto aí com a 1xBet, que é quem está fazendo aqui junto com a gente essa rodada ENM, colocando eu e o João Eduardo aqui para falar um pouquinho com vocês e mostrar para vocês aí o que a gente acha dessa rodada do futebol brasileiro aí de meio de semana. Vamos voltar aí para Barcelona United, UEFA Europa Vamos. League, na quinta-feira? UEFA Europa League, jogaço, hein? Barcelona, Manchester Olha United, que linda essa Barcelona. sequência, né? Só com Nem parece que é sequência de Barcelona, nem vitória. parece que é United, né? Não é, Se rapaz? Se você, você olhasse um tempinho atrás aí, tu não diria isso. nossa, se você Sensação. tirar o símbolo, você acha que é um City contra um Real Madrid, é um City contra Bayern. Pois é. Vamos dar uma olhada nesses jogos do Barça contra quem que foram? A vitória contra o Vila Vila Real. Real, né? Teve um 3-0 em cima do Sevilha, 2-1 no Betis, 1-0 no Girona, 1-0 no Real Sociedade e 1-0 no Getafe. Pode perceber que não foram vitórias muito elásticas, né? Não. Apenas uma vitória 3-0 em cima do Necessário. Tirando o Sevilha Sevilha ali, e os outros todos por um gol de diferença, né? Só o necessário. tanto contra a Vila Real, tanto contra a Betis, eu assisti os dois jogos e Uhum. jogou bem, né? Tipo assim, né? Não foram jogos que foi pressionado, mas as duas equipes tiveram chance de empatar ao menos a partida.
Então, o Lewandowski, né, marcou contra o Villarreal, mas mostrando aí que tá vencendo, né? Mas não tá com essa pompa toda também de vencendo e convencendo 100%. Pois é, meu amigo, mas você lembrar dos times do São Paulo do Muricy, São Paulo foi campeão seguidamente, fazendo os resultados necessários. Então, O Tite do Corinthians. exatamente. Então, o importante é os 3 pontos, né? Então, o Barcelona vem conseguindo somar. Já o United também vem fazendo uma boa campanha aí, venceu o Leeds United aí na última partida, empatou também com o Leeds, oh, rapaz, e ganhou do Crystal Palace, ganhou do Nottingham Forest, ganhou do Reading e ganhou do Nottingham Forest aí. Rapaz, é muita vitória em cima dos mesmos times, né? Mas tudo E bem. detalhe do jogo com o Leeds, também assisti final de semana, Uhum. tava empatando até os 35 do segundo tempo. Aí, Nos 35, o Rashford marca e depois um golaço do argentino Garnacho. Isso, né? perfeitamente. Então, Isso, Manchester então. United aí e vindo bem para esse confronto também com o Barcelona. Bom, vimos contra quem jogaram, todos os dois com uma campanha de invencibilidade recente. Vamos dar uma olhada aqui no que a 1xBit está mostrando para a gente sobre as odds do jogo, né? Bom, Olha essa vitória do olha essa United. vitória do United, rapaz. O jogo é na Espanha, claro, no Camp Nou, aquela pressão. Mas isso aqui, 4,52 para o United é meio afrontoso até, né? É É, muita coisa. E e isso olha que eu só, torço pro City. não, Mas pois é. Mas olha só essas odds de classificação também. O Barcelona bem favorito, né? Se você for para ver ali que a diferença de 1,50 para 2,44, 1,55 para o 2,40. Barça tem jogadores de Barcelona nome, né? Investiu com é, Rafinha, Lewandowski, tem sim. mais nome. Só que Mas aquela se coisa, você parar para ver que desde a chegada do Casimiro no United, meu amigo, se parece que o time organizou. foi outro. O time foi Tem outro que zagueiro de passou ali no verdade. meio campo. Sim, o Manchester United tem jogado muito bem. Então, eu não sei não, hein? Eu não sei não se o Manchester United não apronta. Tem esse negocinho aí de ser comprado, não ser comprado. Quem for comprar já falou que vai chegar com dinheiro. Sei não se o pessoal não vai. Tem que correr, senão pode perder vaga pro próximo ano. Não sei. Vamos E seguir bom, dar uma olhada aí? pelas odds da 1xBit, né? Parece que vai ser um jogo de muitos gols, né? Porque a Gol pra odd gol, né? é baixa aí para cima de 2,5, né? 1,72 para cima de 2,5, então significa que estão apostando em muitos gols nesse jogo, né? Então vamos ficar de olho aí. Eu acho que vale a gente olhar um pouquinho sobre aquelas odds de individuais, né? De cada Vale. equipe, né? Quanto tá De pagando o gol do United? gol do United, um golzinho só, Só o golzinho. 1,45. No jogo inteiro, um golzinho, Pouco para 1,45. que essa Então, odd tá pagando pra vitória, né? oi? Pouco para o que tá pagando É. perto da vitória, Não, né? mas se você for considerar que é pro jogo inteiro, um gol do United pagando isso, eu acho até razoável. Não é Não, uma não, odd é tão razoável, é baixa. razoável. Não é Sim, uma odd sim. tão baixa. Mas se a gente for lá no primeiro tempo, pode ser que a gente se surpreenda, né? Porque não exatamente aqui nos gols, porque um gol só 1,32, dois gols 2,52, mas se a gente for no individual, o Barcelona tá pagando 1,65, mas o United imagina que esteja alto. Por Tem uns exemplo, dois, né? 2,4. 2,4. 2,4 para um gol do United. Então, eu acho que aí temos um jogo, né? Temos Temos. uma odd interessante aqui. E aquela odd que você gosta ali, ó? A vitória de cada um aí no tempo. Tá Seria. parecido, né? Tá Tá, parecido, perdão, a do United, no caso, né? A do Barcelona sim, tá pagando mais. pagando mais, exatamente. Gol Considerando do que o United no Barcelona foi segundo interessante com a tempo. vitória no primeiro tempo. Você consegue ver para No mim? segundo tempo, vamos lá. Gol do United no segundo O tempo. United é uma equipe que faz no olhômetro, não lembro de ter ido agora, mas né, vira e mexe, tô apostando aí, o United faz gols no segundo tempo. Tá aqui, ó. 2,03 Tá para um fazer um pouquinho gol mais no segundo tempo. baixo, É. mas eu acho que eu vou estacionar meu barquinho aí. É aqui que você vai? Eu acho que é aí que eu vou. Mas quem falou que é a sua vez? Ah, Ah, então perdão, pode ir. é minha vez. Mas não, tudo bem, eu gostei do que você falou.
né? Eu vou deixar você até apostar primeiro, porque a minha aposta não vai ser essa. Mas eu gostei, achei interessante o que você falou aí, desse seu gol aí no segundo tempo. Importante isso aí, faz sentido porque o United faz bastante gol, mas faz gol no segundo tempo No segundo mesmo. tempo foi um Você 2-0 pensou contra o bem. Leeds, mas nos 2 gols nos últimos 10 minutos de jogo. Eu vou anotar aqui o seu mais de meio gol no segundo tempo para o United. Faz sentido a sua aposta, cara. Você pensou Obrigado, muito senhor. É bem. um grande elogio vindo de você. Faz sentido sua aposta. Agora eu vou aqui, voltar para o tempo regulamentar, porque me chamou a atenção e eu quero ver se vale mesmo isso aqui ou não. Rapaz, isso aqui tá alto, mas é arriscado demais. Eu acho que eu vou ser mais conservador. Vou deixar a sua aposta com maior odd que a minha dessa vez. Dessa vez. Dessa Dessa vez eu vou vez. deixar. Só dessa vez. E vou jogar aqui no. Rapaz, tá difícil isso daqui, hein? Mas eu vou no ambos Que marcam. é duas camisetas muito pesadas, né? Muito pesado, cara. Eu vou no ambos marcam. Porque eu acredito que o Barça pode vencer esse jogo. Até por um placar um pouco mais elástico, assim, tipo um 3-1. Mas eu acredito que o United faça seu gol. E pode ser no segundo tempo você ganhar também. Mas eu vou no Tem ambos isso. marcam. Mas é um jogão. Acho Vai que ser um tem que jogaço. dar uma olhada aí, o pessoal de casa, né? Se inscreve aqui, né? Com o QR Code tá aqui embaixo, né? Usa o cupom do Esporte News Mundo, né? O News Mundo, porque é um mercado bem bacana e é um jogo que gols no primeiro tempo, gol no segundo tempo, ambos marcam, um gol só de uma das equipes. Tem uma variedade de mercado bem bacana para se analisar. E, cara, é um jogo que tem que assistir. Ainda mais que na É. quinta-feira a gente não tem mais Champions League, é uma extensão da Champions League na quinta-feira esse duelo. Esse aqui é um jogão que poderia muito bem estar na Champions League, mas pelo momento das equipes, né, que passaram ultimamente, está na Europa League, mas provavelmente pode acontecer esse mesmo confronto na próxima temporada Até porque na eu Champions. acho que o Barcelona tá bem encaminhado e o United tá nessa briga aí que Deve chegar na por Champions. hora tá indo, mas daqui a pouco vai ter o Liverpool chegando. Vai ter que É. brigar com o Vamos ver Newcastle qual vai aí. ser a força do Liverpool para ver se vai conseguir É. chegar ali e alcançar Até essas vagas da porque Liga dos o Campeões. Até porque tem o United Tottenham, tem outros tá times também colado ali. no City, né? Tem que ver se até esse United não é o vice-líder da Premier League. Até o final dela, vamos aguardar. Bom, Então, vamos sair da Europa, vamos voltar para o Brasil, né? Vamos vamos. desembarcar em terras cariocas para falar do clássico, que é um jogo atrasado, né? Um jogo da terceira rodada, se eu não me engano, entre Vasco e Botafogo. Né? Esse jogo teve um pedido de adiamento, foi adiado e vai ser jogado nessa quinta-feira, né? Então vamos encontrá-lo aqui para ver como é que estão as odds dessa partida aí. Eu nem Importante. sei para quem você vai torcer nesse jogo. Será que você não sabe, meu amigo? Vamos deixar isso aí para a próxima. Mas Vasco e Botafogo vão se enfrentar. Os dois vêm crescendo bastante. Botafogo, principalmente, suas últimas partidas foram muito boas aí. Botafogo fez uma sequência boa. Venceu Ganhou o do Bangu. Fluminense, inclusive ganhou do Bangu, venceu o Fluminense recente também. Teve um empatezinho ali com o Nova Iguaçu e uma derrota para o Audax, com um gol do meio-campo, inclusive, também. Né, o gol que o Vasco sofreu para o Fluminense agora contra o Cano. Mas o Botafogo teve uma boa vitória aí, né, recente também. Então, temos aí um grande confronto, porque são duas equipes em ascensão, duas SAFs, né, do futebol nacional. Confronto de Série A, tendo em vista que o Vasco subiu. Então, temos aí um grande confronto pela frente. Mas podemos perceber aqui um favoritismo do Botafogo, né? O jogo vai ser no Maracanã, então vai ser um campo, vamos dizer, neutro, porém com a torcida do Vasco mais uma vez invadindo aí o Maracanã, lotando aí, comprando os ingressos todos que são colocados à disposição. Então, bom. E é uma partida que tem uma ligação direta com aquele Vasco e Volta Redonda, né? Sim. Porque a gente Flamengo com e Volta Redonda.
Perdão, com o Flamengo e Volta Redonda, porque a gente Isso. tem um Flamengo terceiro colocado contra o Volta Redonda, que é quarto, e o Botafogo é líder contra o Vasco, que é sexto, precisando vencer, porque, Vencer. lembrando, avança os 4 primeiros, né? O Vasco vencendo essa partida contra o Botafogo e o Volta Redonda perdendo para o Flamengo, o Vasco ultrapassa o Volta Redonda. Então existe essa possibilidade, né? Se o Vasco conseguir a vitória em cima do Botafogo e o Volta Redonda perder, o Vasco pula para a quarta posição. Na Né? verdade, até com Então, empate, o Volta Redonda. não, o Volta Redonda se mantém, porque tem 14 pontos, se eu não me engano, Não, não, enquanto o tem Vasco tem 13. 11, não? Tem Ah, 13, o sim, Volta então Redonda vai para 14. então perfeito. Então o empate seria suficiente para o Vasco poder alcançar o Volta Redonda, né? Mas o Vasco precisa da vitória em cima do Botafogo, né? Faltando poucas rodadas aí para a finalização dessa fase de grupos do Campeonato Carioca. O Vasco ainda tem Botafogo, depois tem o Boa Vista, se não me engano. Depois joga o clássico com o Flamengo e vai encerrar a participação na fase de grupos contra o Bangu. Então, Vamos ver gols? Como tá os gols? vamos ver os gols, vamos ver os gols. Tá aqui, ó. Bom, hein? Acima É de que é 2,5, clássico. 2,33. Clássico, é sempre Mas também se for difícil, para né? pensar, né? O Botafogo e Fluminense teve um gol. 1x0 Botafogo. O Vasco outro, Fluminense, 2 a 2x0 0. Fluminense também só. Nenhum deles passou Não, desse os dois acima de bateu. 2,5. É. Nessa temporada mesmo, né, no estadual, o Botafogo jogou 7 jogos e 3, 4 em 5 dessas 7 partidas não bateu essa odd. Não passou de 2,5 Não passou gols, né? 2,5. É. Então, É tá uma odd explicado também o complicada. Que valor. tá alta, né? Pois é. Ambos marcam. Esse ambos marcam é interessante, né? É interessante. Se o ataque do Vasco tiver um pouquinho mais de sorte do que teve contra o Fluminense, pode ser que a bola entre. E o Botafogo tem suas peças também para poder conseguir Sim. fazer seus golzinhos lá também, né? Tendo em vista que é o líder hoje do campeonato. Mesmo tendo esse jogo a menos aí que essa partida com o Vasco. Então, é para se olhar aí com bastante carinho nessas odds. Vamos ver o total individual aí? Um gol do Vasco no jogo, ali 1,41. Para um gol do Botafogo no jogo, 1,35. Tá baixo ainda, né? Tá baixo, tá Vamos baixo. ver o primeiro tempo? Vamos. Vamos lá no primeiro tempo, vamos dar uma olhada. Para sair um gol no primeiro tempo, 1,53. Mais ou menos, não tá muito coisa. Ambos marcam no primeiro tempo, seria um sonho. Nossa senhora. 5,05 para 1-1 no primeiro tempo, assim? Sair É no um. intervalo 1-1? E é bem possível. Possível, é possível. É uma odd que valeria fazer uma fezinha ali. Vale. Talvez ali você fazer seu joguinho um pouquinho mais confiança na outra e dar É, uma, né, o jogo que você brincar vai apostar ali. mais, você aposta uma coisa mais garantida. E essa aí, meu amigo, Aí você coloca você o que a joga para gente, ser feliz, né? o Se por pessoal fala acaso muito, bater, o pessoal brinca muito no Twitter ali, né, o troco de pão ali, que o pessoal fala, né? Então, é isso. Jogar ali nesse 5,05 aí valia a é, pena. Bom, e aí, assim como outra coisa também que vale também para você dar uma brincadinha assim, como é um clássico, pelo outro lado, você também jogar um menos que 0,5 gols, que é o famoso 0 a 0, 0x0. também é algo que dá para você pensar, né? A gente viu É, alguns clássicos aí um pouquinho amarrado, então vale também, né? é, Tanto dos dois lados dá para torcer. Você mas coloca se ali você, mais para torcida. com certeza, se você parar para pensar no desempenho do primeiro tempo do jogo do Vasco Fluminense, o Vasco conseguiu ter um bom desempenho no primeiro tempo, no segundo tempo não foi tão bem, mas no primeiro tempo teve boas chances e poderia ter marcado. Então essa odd de 2,32 aqui para um gol do Vasco no primeiro tempo pode ser interessante pelo que o Barbieri vem apresentando com o time do Vasco, né? Assim, fazendo com que o time seja mais agressivo, né? Busque contra-ataques É, rápidos em velocidade, então pode ser que essa odd bata aí. Eu tô é. confiante aí, tô quase pensando em nela. Já que eu deixei você ir na outra primeiro, eu acho que tô pensando em primeiro nessa aqui, hein? Pode ir, até porque lembrando dos últimos 3 jogos, né?
o Vasco bateu em 2 vezes esse, e no outro não bateu no clássico, né? Eu lembro porque É. contra o Vasco Nova Iguaçu, eu joguei vitória do Vascão no primeiro tempo e venci, né? Aí, Então esse jogo eu lembro bem. então, tá vendo? Então pode ser aí que o Vasco faça um gol no primeiro tempo. Pode ser que o Botafogo também faça, a odd é muito parecida. Mas pelo desempenho recente do que o Vasco apresentou aí contra o Fluminense, né, que por mais que não tenha marcado nenhum gol na partida, foi 2-0 pro Fluminense, teve muitas chances no primeiro tempo, pressionou bastante o Fluminense e, quiçá, até jogou melhor no primeiro tempo. Mas aquela coisa, jogo é bola na rede. Então o Fluminense tinha o Cano lá, fez 2 gols, além de ter o Fábio lá para defender o seu gol. Então, bola na rede é o que vale, 2-0 para o Fluminense. Mas o Vasco jogou muito bem esse primeiro tempo, talvez até um dos melhores primeiros tempos aí recentes do Vasco, apesar de não ter marcado gols. Então, eu vou nesse primeiro tempo aqui no total do time 1, que é o Vasco, né? Total do time Eu 1 acima de meio. boa aposta. Eu vou pedir para você voltar para o tempo regulamentar, que Uhum. eu acho que eu vou de confirmar só o valor ali da odd de ambos não marcam Ambos não marcam. no jogo. Ok. Tô voltando aqui. Ambos não marcam. 1,83. E é Essa? essa que eu vou. Tá ok. Então O vamos lá. Vasco, quando venceu, perdão, o Vasco, quando perdeu, por exemplo, o Fluminense, né, foi Dois a no zero. 2-0. O Fluminense, quando perdeu para o Botafogo, foi 1-0. Sim. Então teve zero no Clássico, placar. Continua né, tendo zero. É, como diria, né, aquele famoso poeta, né, clássico é clássico e vice-versa. exatamente. Então é um jogo Vou difícil. num jogo aí fez 1-0, segura. Falando em clássico, vamos para outro? Vamos Vamos, passar para o clássico bom, próximo? clássico bom. Vamos para um grande clássico aqui também. Clássico muito disputado. Vamos sair do clássico da amizade aqui, né? Que é o Vasco e Botafogo. Um clássico muito tranquilo. As duas torcidas são muito tranquilas. Um clássico não tão tranquilo assim, né? É. Vamos falar do Campeonato Paulista Paulista. gosta de chamar de derby. É o derby, é verdade. É o Eu derby, particularmente não tenho muito familiaridade, né? Então, o termo, né? É um derby muito grande do futebol não, nacional aí. não vou entrar em polêmica não se falar se é o maior clássico paulista ou não, né? Mas Não podemos falar isso assim, mas, bom, Corinthians e Palmeiras com certeza tem uma rivalidade gigantesca e temos esse clássico em vista aí. Porém, o Corinthians vem meio mal das pernas, né? Vocês e um vão ver os Palmeiras dois últimos resultados. que não perdeu ainda. O Palmeiras está invicto ainda na competição. E o 6 vitórias, Corinthians, 2 cara, empates. perdeu, né? Agora mais recente, não estou me lembrando agora para quem, São foi 2 a Bernardo, 0 não? São Bernardo, exatamente. São Bernardo 2 a São 0 Bernardo depois empatou com a e Portuguesa. empatou em 0-0 com a Lusa em Brasília, né? Então, jogo que foi em Brasília. Então é um jogo aí, cara, que o Corinthians está precisando de um resultado positivo, né? Já o Palmeiras, invicto, ali na dele, ganhou um clássico recente também contra o Santos, né, de 3 É a a 1. melhor campanha do Paulista. É a melhor campanha do Paulista aí, tá sobrando no campeonato. Até disparado, Então, porque tem 20, enquanto a segunda melhor campanha tem 14. mas é aquela coisa, né? O Corinthians joga em casa, na Arena Corinthians, tem toda aquela pressão, né? E pode ter certeza que não vai entregar um clássico facilmente, né? Então é um jogo difícil, apesar do amplo favoritismo aí que a 1xBet vem colocando aqui no resultado da partida, né? Colocando o Corinthians com 3,38 de odd contra 2,29 do Palmeiras, né? Então, jogo aí Essa é onde a o amplo famosa odd que favoritismo você fala olha e do dá Palmeiras. vontade de ir para os dois lados, né? Para onde É, você vê, você puxa argumento. exatamente. Você vê Corinthians o. joga em casa, pressão, torcida, precisa vencer 3,38, opa, de boa. Palmeiras, pô, Palmeiras está invicto, tá Melhor ganhando todo campanha, mundo. tomou 2 gols na competição inteira, em 8 jogos, pô, pagando dois e pouco. Você já. Já Você fica puxa pensando assim, argumento dos dá dois para ir para lados. um lado, dá para ir para o outro. Bom, então acho que, né, temos aí que analisar os mercados todos para poder ficar de olho no que a gente tem. Ambos marcam Menos tá gol uma me atrai vitória. também desse mercado aí. É um jogo que vai ser duro, né? É um jogo duro. Então pode ser que não saiam tantos gols mesmo. Apesar do último clássico aí,
Os últimos dois clássicos, mas claro, tinha o Santos envolvido. O Santos perdeu para o São Paulo 3-1, perdeu para o Palmeiras 3-1. Né? Então, mas bom, são outros times, né? São Corinthians e outros Palmeiras. times. Outros times. Corinthians e Palmeiras. Então, temos que parar para pensar aí, com muita cautela. A odd de 2,5 gols aí tá 2,42, uma odd alta, né? Ó, de Considerando alta. que né, pode sair pelo menos 3 gols, um 2-1 já bateria essa odd. Então, é uma odd de se pensar, né? E bom, vamos dar uma olhada aqui também no total, né? Pro Palmeiras fazer 2 gols tá pagando 2,62. E pro Corinthians fazer 2 gols tá pagando 3,5. Olha isso, no jogo inteiro. Lembrando que é o jogo inteiro. Lembrando que esse Palmeiras ele fez 2 gols contra Inter de Limeira, contra Santos, contra Mirassol, contra Ituano. Metade dos jogos jogou contra o Flamengo, né? Também na Supercopa. Fez 4 gols. Então, meu amigo. Jogou 9, bateu 5 vezes isso. Não seria uma loucura, não. O grande ataque do Palmeiras. O Palmeiras vem fazendo muitos gols no ano. Bom, vamos dar uma olhada no primeiro tempo. Vamos dar uma olhada em algumas outras coisas para ver o que temos. Vamos ver o primeiro tempo aqui. Para um gol, 1,56. Olha isso aqui. Para 2 gols no primeiro tempo, hein? 3,44. Nossa. Grande odd, hein? Grande odd. Grande odd. E para uma vitória de alguém no primeiro tempo, sai um golzinho só. E alguém venceu o primeiro tempo. Tá bom também, hein? Tá bom para mim. Tá bom para ir. Até para qualquer um dos dois lados, ó. No primeiro tempo. A chance dupla no primeiro tempo tá interessante. 1,76. Se não sair naquele 0-0, já dá para. Basicamente ali é o mesmo do parecido, né? Do mais um gol na partida, né? É. Exatamente. Bom, vamos dar uma olhada aqui no total do primeiro tempo. Pro Corinthians fazer um gol no primeiro tempo, tô pagando 2,5. E pro Palmeiras fazer um gol no primeiro tempo, 2,10. E aí, João Eduardo, dessa vez é sua vez de escolher primeiro. Eu quero que você dê mais uma olhadinha, ver como que tá o segundo tempo para mim. Claro, o segundo tempo. Vamos ver o segundo tempo. Vamos lá. Já não tá mais tão bacana assim, paga menos gol. Na tendência é de muitos gols no segundo tempo, né? Já não paga mais tão bem. Geralmente se faz mais gol que o primeiro, então a tendência é que abaixe um pouquinho os odds. Mas nesse eu vou na vitória seca. Vou lá, tempo regulamentar, eu vou de Corinthians. Vai de Corinthians? Vice-versa. Acho que tá uma odd boa. Vou anotar aqui. Tá uma odd boa pro Corinthians precisando se recuperar. Beleza, então. O Palmeiras, eu entendo o valor do Palmeiras, mas eu não. A gente viu, né, essa semana, né, nessa segunda, né, o Clássico Mineiro, né? Então, sim. Foi o Cruzeiro estava na frente até a reta final do jogo, né? Então, confio no Corinthians, acho que né, precisa dar uma resposta e a resposta pode vir aí nesse clássico contra a equipe do Palmeiras. Eu, para não jogar e ficar né, por baixo, eu vou jogar em 2 gols do Corinthians, então. Se tu quer a vitória do Corinthians, eu quero 2 gols deles, então. Eu quero acima de 1,5. O Corinthians não vem fazendo muitos gols, mas eu vou jogar nesse acima de 1,5 só para ficar na odd maior. Porque eu quero ficar com a odd maior aí, porque eu quero ficar na vantagem contra você. Então eu vou jogar. O Corinthians tem média de mais ou menos, tem uma média de 1,2 gols por jogos. Então, nesse jogo ele vai se inspirar, porque vai estar enfrentando seu maior rival e vai tentar ali vencer esse jogo por fazendo pelo menos 2 gols. Então, mais de meio gol do Corinthians. Nos últimos. Todo mundo apontando o Palmeiras como favorito e a gente jogando o Corinthians. A gente jogando o Corinthians. Né? Nos últimos 5 jogos, né, bateu 3 vezes o Corinthians marcar mais que 2 gols. Entretanto, nos últimos 2 jogos não bateu. Mas mostrando que é uma equipe que consegue fazer. Né? Consegue ter. Então vale a gente ficar de olho. E tudo anotadinho?
Tudo Não, anotadinho. Vou repassar com você. vamos Aqui. repassar, né? Antes a gente passar, lembrando, no próximo programa a gente vai estar aqui repassando e para saber de por quantos que eu ganhei do Yuri, né? Então a gente Ai, vai. ai, ai, ai. Esse placar vai ser de longe vitória para mim, mas tudo bem. Não tem Vai ser problema. de longe, vai ser de longe É. vitória minha, tão longe quanto o gol do Cano. Mas, rapaz, tu gosta, né, desse gol do Cano que foi do meio do campo. Ele realmente fez um golaço de perna esquerda, que não é a boa. Na verdade, ele chuta bem com todas as pernas, né? Porque É, se você for parar para ver, o cara finaliza, que é uma beleza. Mas muito bem. Vamos lá, vamos repassar aqui. Então, hoje, nessa terça, hoje, a gente tem 3 jogos que a gente comentou aqui: Milan e Tottenham, PSG e Bayern. Além do Bahia e Fortaleza pela Copa do Nordeste. Beleza? Vamos falar então. Milan e Tottenham. João Eduardo, esse aqui que está ao meu lado, apostou em mais de 2,5 gols, né? Então, tem que ter pelo menos 3 gols na partida para ele vencer. E eu apostei em mais de 1,5 gols do Milan. Então, eu preciso que tenha 2 gols do Milan ali para eu vencer a aposta. Show. Agora vamos lá no. Lembrando que se os dois vencerem, é ponto para os dois também, ponto com né? dois. Não é, um tem que vencer e Quem o outro fez tem que perder, primeiro? não. É, exatamente. Os dois ganham ponto caso bata após os dois, né? Até porque se você colocasse seu dinheiro lá na 1xBit, né? Que é o que você vai fazer com o nosso bônus, né? Usando o código NewsMundo, e vai lá colocar e acertar as duas Caminhar apostas, aqui, você ó. vai ganhar 2 vezes, você não vai ganhar uma vez só. Não é, João Eduardo? Então, se Exatamente. acertar Você na minha, pode acertar na fazer. sua. Lembrando, você pode apostar ali e fazer bilhete, 2, 3 bilhetes no mesmo jogo. Não tem Ou limite de juntar vários jogos escolher um. também do Você pode dia. ali fazer sua múltipla ali. Falar assim, o João Eduardo faz mais sentido. Então vou jogar aqui no que ele falou e vou botar todas as apostas dele e vou fazer uma múltipla com as apostas dele. Não, o Yuri foi mais sensato. Acho que eu vou fazer umas apostas com o do Yuri. Pode fazer sua múltipla lá também na 1xBit, né? Vamos falar do PSG e Bayern, repassando aqui. Eu apostei no empate no jogo, no resultado fechado, empate. E você colocou ali que vai sair menos de 3,5 gols. Beleza? Menos de 3,5 gols e eu joguei no empate. Bahia e Fortaleza na Copa do Nordeste à noite, já de noite, né? A gente vai ver ali já preparando para dar uma descansada, mas já ali com Bahia e Fortaleza rolando. Então, João Eduardo, meu companheiro Leão. aqui de programa, colocou a vitória do Fortaleza no primeiro tempo. Fortaleza sai vencendo no primeiro tempo. Já aos 45 minutos já está resolvido dele. No meu, foi mais de 1,5 gols do Fortaleza no jogo. Essa é a aposta para você já passar o segundo tempo comendo o delivery que você ganhou no primeiro tempo. É. Tu já ganha no Já, primeiro tempo, né? A sua já é essa. pede o delivery no final do jogo, você já está comemorando. Entendi, tá certo, tá certo. Os 45 minutos iniciais, tu já tá tranquilo. E aí a gente encerra a nossa terça-feira, né? O dia de hoje está encerrado aí com esses 3 jogos. Vamos falar da quarta-feira. 4 jogos, em 4 jogos. Arsenal e Manchester City, Premier League, jogo atrasado. Bruges Benfica, Champions League. Borussia Dortmund Chelsea, Champions League. E Volta Redonda e Flamengo pelo Carioca. É? Jogo de G4 do Carioca. Arsenal e Manchester City. Minha aposta. Mais de meio gol do primeiro tempo do Arsenal. Então vai sair um golzinho do Arsenal no primeiro tempo, é a minha aposta. Aposta do João Eduardo, mais de 2,5 gols no jogo. Né? Clássico com muitos gols aí pelo jeito. Então, vamos lá. Bruges Benfica. Aposta do João Eduardo. Primeiro tempo com vitória do Benfica. E o meu foi mais de 1,5 gols no primeiro tempo. Então tem que sair 2 gols no primeiro tempo para eu ganhar minha aposta. Se sair aquele 1-1, você perde, eu ganho, hein? Vamos ficar de E olho aquele aí. 1 a 1 você ganha 2 vezes, né? Eu ganho 2 vezes. Eu tiro da aposta e ainda ganho na minha. É isso. Borussia Dortmund e Chelsea. Eu apostei em mais de 1,5 gols do Borussia, jogando em casa, mais 1,5 gols do Borussia no jogo inteiro, enquanto você apostou na vitória do Borussia. Né? Dá para acontecer as Dá duas para coisas. fazer os dois. Eu vou torcer para um 2-2, e aí eu ganho e você perde, e tá tudo certo. Mas vamos lá. Volta Redonda e Flamengo, para encerrar a quarta-feira, já de noite. Você apostou no Volta Redonda ou empate no No jogo dupla inteiro, chance. né? Dupla chance, Volta Redonda no empate, enquanto eu apostei em mais de 1,5 gols no primeiro tempo. Beleza? Show de bola.
Vamos lá para quinta-feira, né? Chegando na quinta-feira, nós temos também 3 jogos, onde o primeiro jogo é da UEFA Europa League, que poderia ser muito bem um jogo de Champions League, mas é a UEFA Europa League. Barcelona e Manchester United. Depois vamos para o Clássico Carioca com Vasco e Botafogo, partida atrasada. E E Corinthians e finalizamos. Palmeiras. Corinthians e Palmeiras pelo Paulista. Certo? Barcelona e United. Eu apostei no ambos marcam. Já você apostou em mais de meio gol do United no segundo tempo. Perfeito? Show. Vai ser ambos marcam, mas ambos marcam no primeiro tempo, para você não ter nem chance. Vai chegar nem perto você. Ou Vasco. o United faz 1-0 no primeiro tempo e o Barça empata no segundo. Exatamente. Aí você não arruma nada. Cuidado, hein, João Eduardo. Teus resultados. Vasco e Botafogo, né? Eu coloquei mais de meio gol do Vasco no primeiro tempo. Ou seja, o Vasco tem que fazer um golzinho ali no primeiro tempo. Enquanto você botou que ambos não marcam. Quem fizer gol ganha o jogo e acabou. Ou 1-0-0. Ou é 0-0, ou é 1-0, 2-0, 3-0, não importa. Não pode. Alguém vai ter que deixar o 0 no placar, né, para você Ou ganhar. um goleiro vai me ajudar. Um Um deles tem goleiro que me ajudar. vai salvar tudo. Tá certo. Já o último jogo aí, que a gente avaliou aqui na nossa rodada ENM da 1xBit, foi Corinthians e Palmeiras, onde o João Eduardo disse que o Corinthians vai vencer esse clássico por estar jogando em casa, e eu disse que o Corinthians vai fazer 2 gols no jogo. Rapaz, mas o Corinthians não fez gol nos últimos 2 jogos, vai fazer 2 gols, guardou os gols para fazer no clássico contra o Palmeiras. O Então é favoritismo isso todo aí. de um lado e a gente do outro. E a gente do outro. O favorito é o Palmeiras, a gente jogou pro outro lado, levou tudo pro outro lado, só para poder um ganhar do outro aqui na aposta. Mas vamos lá. É isso aí, então, eu acho, nossa Lembrando, né? rodada. Retornamos nessa semana ainda, né, Yuri? Exatamente, a gente retorna aí para falar depois. Claro, lá na sexta-feira a gente vai estar, né, com o nosso programa número 2 da rodada NM 1xBit para falar da rodada do final de semana. E trazer também, né, um pouquinho dos resultados, né, que a gente teve ao longo dessa semana, desses jogos que a gente vai apostar, e também, né, se surgir outros grandes resultados também que a gente não abordou aqui. Lembrando, acompanhe também os jogos com a gente, né, tanto pelo site, né, do Esporte nos Mundo, né, tanto também, né, apostando, né, com um Xbit, né, e aproveitando, né, esse código, esse bônus aqui, né, junto com o Esporte nos Mundo, né. Então, muito fácil, pega o celular, né, escaneia aqui o QR Code, tá aqui no cantinho da tela, você vai ser levado, faz o cadastro ali, né, faz seu depósito, né, aproveite, né, seu bônus, né, de boas-vindas ali, né, de 100%. Então, né, assim você também, né, pode acompanhar os jogos aí Champions League, Campeonato Estadual, Europa League, e também, né, você acompanha, né, assim como eu gosto de acompanhar, né, sempre apostando ali pelo menos um pouquinho, né, para dar aquela emoçãozinha a mais, né, no jogo, né, então acho que é bem bacana, né, obviamente, apostando com responsabilidade, apenas para mais de 18 anos, né, mas vai lá, né, dar essa moral tanto para o Esporte no Mundo quanto para um Xbit. É isso aí, então a gente aproveita para pedir também para vocês seguirem, claro, o Esporte News Mundo nas redes sociais, tem Facebook, Instagram, Twitter, né? E claro, participem aí, né, acompanhando de tudo isso por perto. Todos esses jogos que a gente falou vão ter cobertura em tempo real no Esporte News Mundo. Então você pode ir lá e ficar de olho aí no melhor do esporte, no melhor do seu time, no esportenewsmundo.com.br. Comente Beleza? aqui embaixo do nosso vídeo, né? Se você, quem você achou que deu os melhores palpites, quem você acha que vai ganhar, se vai ser eu, vai ser o Yuri. Comente seus palpites também, né? Que o pessoal às vezes vem aqui ver os palpites, ver quem tá dando palpite, às vezes não foi nem com o meu palpite, nem com o do Yuri, mas vai com alguém do chat, né? Então, essa interação que é bacana, né? Tanto no mundo do futebol, também nas apostas esportivas, tem essa ligação bem bacana, né? E é isso, né? Acho que uma ótima estreia pra gente, né? Acho que conseguimos falar bem dos jogos, né? E tranquilinho aqui. E vou confessar que eu até gostei dos palpites do Yuri. Ele não decepcionou. O João também está indo bem. Eu acho que ele está ganhando uma graninha por fora aí do site. Pô, mas foi um prazerzão, Yuri. Pô, espero, Prazer, né, João. retornar aqui, né, na sexta-feira para a gente seguir falando. Mas desde já, muito obrigado, né, por ter participado aqui. E, né, Eu que todo o bom agradeço. humor, né, toda a qualidade também nas dicas aqui, né? Um grande abraço. Até um próximo programa. Valeu, João Eduardo. Muito obrigado. Um abraço a todos e espero que a gente tenha ajudado bastante vocês aí para que todo mundo possa fazer sua fezinha e ganhar um dinheirinho a mais aí nesse final de semana aí. No final da semana, né? Ter um dinheirinho a mais, no caso.
Bons É jogos isso, aí então. durante esse meio de semana. Um abraço, João Eduardo. É Obrigado aí isso. mais uma vez e até o próximo programa. Valeu, 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 Yuri. E, né, vou tirando aqui o Yuri para finalizar o nosso programa, né? Então, né, agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui. Lembrando, curta nosso vídeo, né? Compartilhe com seu amigo, né? Lembrando que o programa tem no ar nessa terça-feira, mas tem jogos de quarta e de quinta-feira, então ele tem uma validade mais longa, né? Então, durante a semana você pode vir aqui, né, para relembrar nossos palpites da quarta-feira, da quinta-feira, né? E lembrando, aproveite nosso código que está aqui, né? Dá um Xbit, né? Faça sua inscrição ali, aproveite seu bônus de boa-vinda, né? Um grande abraço para todo mundo. Sexta-feira retornamos aqui, né, com mais um programa. Então, grande abraço, tchau, tchau.